Salve, salve, rapa! Tudo tranquilo por aí? Começando mais um Fatcast 019, sempre trazendo história de sucesso do nosso convidado. Bem, antes de falar da minha convidada, eu quero falar da nossa amiga. Você conhece Rebeca Galati? Olha, esse nome não me é estranho. Não é estranho? Não é estranho, né? Não é estranho. Nós vamos falar mais dela daqui a pouco aqui. Tá bom. Mas a Rebeca Galati, você sabia que ela tem um portal, né? Sim, incrível, inclusive. Maravilhoso, não é? maravilhoso. Um portal de conteúdo. O que é esse portal? Você já entrou lá, você conhece, sim, né? Você é sim. amiga dela. Esse portal de conteúdo, vamos supor, você vai entrar no Google, você vai pesquisar dentista, médico, padaria, aparece 1 milhão de coisas lá para você ver. Aí você tem que olhar de todos aqueles que aparecem para você, qual que se encaixa dentro daquilo que você precisa. No portal da Rebeca tá filtrado os melhores da região. Nossa. Então, e é uma trabalheira, fala sério. Não é mesmo? Sim. Então, ela já faz pra você ela esse faz trabalho. tudo. Eu preciso de tal. Você abriu o portal, já tá ali na sua cara. Ah, e o Fatcast 019 tá lá. Na hora que você entra lá, tá lá o cabeçalho lá. Tá a gente lá hein? Tamo indo bem, tamo indo bem. Então, a Rebeca Galati, gente, você entra lá, rebecagalati.com.br. Tem o QR Code aqui, vocês estão vendo o QR Code. Você entra no QR Code, você cai direto no site da Rebeca, tá bom? A Rebeca, o site dela é muito além do que um portal de notícia. É nada mais do que uma informação que conecta, tá bom? Valeu? Gente, antes de eu apresentar minha amiga, eu quero, assim, falar de questão que eu não esqueço jamais de falar de gratidão. É muito né? bom isso. Gratidão, a gente não pode esquecer das pessoas que ajudam a gente, né? Com certeza. Porque uma andorinha só não faz verão, a gente sozinho não é nada, né? Verdade. Então, a gente sempre chega em algum lugar com alguém dando uma força pra gente. Depois a gente tem que caminhar. E eu tenho que fazer um agradecimento aqui muito especial à nossa querida Rebeca, que ela que fez a ponte para Vossa Senhoria estar aqui com a gente. E eu tenho que agradecer de coração ela e a mãe dela também, a Daisy, que são pessoas maravilhosas, né, Gi? Que Deus colocou na nossa vida, que tá ajudando muito a gente. Rebeca, tá aqui? Rebeca, aqui, ó. Aqui, ó. Beijo pra você, pra sua mãe. Tudo que você tem feito por mim, pela Gi. Vocês são maravilhosos, vocês são uns anjos na nossa vida. São especiais verdade mesmo. A gente tem que falar, não é? Sim, com certeza. Não é? Quando as pessoas, a gente não pode esquecer das pessoas que ajudam a gente, Jamais, né? a gente tem uma bagagem, a gente só chega com essas pessoas que estão dentro da nossa mala, né? Não adianta. Exatamente. Então, bem, eu sou suspeito de falar da Rebeca, você Ela é também, né? maravilhosa. Porque ela é uma pessoa sensacional. É mesmo. Vamos lá, então. Bem, eu estou com uma pessoa aqui que eu vou falar para você. Ela é da minha área, é uma pessoa da comunicação. Eu e a Gi, quando nós podemos, porque o horário nosso é muito louco, às 1h30 da tarde a gente coloca lá na Band para ver ela. Como que é o nome da outra mesmo? A Lari Lopes. A Lari, né? É. A morena, né? Sim. Então a turma já está começando a perceber, sabendo quem que é. Bem... A morena e a ruiva. E a ruiva. Bem, a ruiva tá aqui. Sabe quem que é? A Nath Luquezzi. Ela é jornalista e apresentadora do Band Mulher. Como é que você tá, minha querida? Prazer Tudo bem? estar aqui com você. Confesso que tô nervosa. Porque eu falei, é legal quando a gente tá ali, ó, sentadinho ali, entrevistando, né? O duro é estar do outro lado. Que quando você tá entrevistando, você tem o controle de tudo. Quando você for entrevistado, você vai ver. Ai, meu Deus. Você vai sentir o nervoso que eu tô sentindo. Tomar uns Carmante antes de... Vai tomar do mesmo veneno. Minha querida, eu queria saber com você... eu pergunto para todos que passam aqui, contigo não é diferente. Eu queria saber da onde que a Nath veio, se ela é aqui da nossa região, de outra cidade, de outro estado, veio de outro país, não sei. Não imagina? Não é? Da onde que a Nath veio? Sou daqui mesmo, sou de Campinas, sou natural aqui do interior mesmo. E vim de Campinas, assim, nasci aqui mesmo, tô aqui mesmo, mas... A vida toda, você é da Gema. Sou daqui mesmo. Eu não fiz faculdade fora, nem nada, que às vezes as pessoas vão, né, pra fora pra fazer faculdade, mas não. Sim. Tô aqui... Cresci aqui, mas não quero morrer aqui, não. Ah, tá certo, isso, tá certo. Tem que conhecer novos horizontes, né? Sim, não é? com certeza. Eu também penso assim. Se Deus me permitir, eu quero muito, quero ir pra capital, ou quem sabe pra outro país, a gente não sabe o que tá reservado pra nós, exatamente, né? Exatamente. A gente pensa uma coisa, vem outra coisa até melhor do que aquilo que a gente imaginava. Sempre é. Não é a gente assim? fica fazendo plano, na hora que chega, na hora do vamos ver. Mas o homem lá em cima fala, não, aqui você vai não. um pouquinho mais pra lá, é pra lá que você tem que ir. Exatamente, e é sempre melhor. No começo a gente fica resistente, não você acredito. Fala, eu queria tanto, lutei tanto pra isso. Mas né? depois, na hora que vem, a gente fala, não, realmente eu fui criada
treinada para isso e tô aqui exatamente com algum propósito, né? Maravilhoso, né? A Nath é uma pessoa comunicativa, fala bem, se comporta bem na frente das câmeras e tal. Vamos falar de tudo que ela faz. Mas você, quando era garota, menininha, você era assim também? Ixi, uma parecida que dói. Meu Deus do céu. É mesmo? Eu, com 3, 4 anos, eu comecei a fazer balé. Eu sou formada em balé clássico também, sou bailarina clássica. Dei aula há muitos anos, então eu vim da arte, né? Ah, então... Eu sempre fui assim, serelepe, fala Michael Homem da Cobra. Era até perigoso, porque quando eu era criança, qualquer pessoa que sentava do meu lado, eu tava conversando. E dava palha, e falava, e conversava... Eu ia num shopping, no Unimart, por exemplo, que ali era bem diferente do que é hoje. Tinha um coreto. Eu subia pra dançar enquanto os moços cantavam. Sabe? Não tinha... A noção passava bem longe. Sempre fui muito comunicativa. Ah, que legal. Sempre amei. E aí eu comecei a minha vida mais pra área da arte mesmo. Balé clássico. Depois eu fui fazer teatro, porque... Fazer teatro? Fiz teatro muitos anos. Porque quantos anos você tinha? Quando eu comecei a fazer teatro, 10. Novinha. Fiz até uns 15, 16, fiz várias peças, fiz musical. Eu, de fato, achei que eu ia seguir nessa área. Sim. Eu não sabia, nunca imaginei que eu fosse ser apresentadora. Não era Olha só. Nunca imaginei. Eu achei que eu ia ou ser bailarina. Eu sempre quis trabalhar com televisão. Tá. Mas eu não sabia, assim, qualquer área que eu pudesse trabalhar, eu amo televisão. Eu, assim, apaixonada em assistir os programas. Eu amava estar... O que você assistia... Até seus 10 anos, vamos lá. Olha só, eu assisti o programa do Silvio Santos. Eu só, assim, fico muito chateada e triste de não ter conhecido o Silvio Santos. Eu sabia que era meu sonho também. Era o meu sonho. Infelizmente, não pude realizar, nem sei se eu poderia realizar, mas assim, era meu sonho conhecer o Silvio. Eu amava assistir Silvio Santos. Eu amava assistir o Marcos Mion. Você assistiu o Mion quando ele era na Record? Era o Legendários. Você sabe que eu peguei o Mion da época de MTV? Nossa! Eu sou novinho. Menininho. Provavelmente assisti também, mas eu era, acho que, muito pequena, eu não me lembro. Porque tinha, sabe o Mionzinho? Sim, o Mionzinho. Que só ficava, não falava nada? Trabalhava com ele lá. Tá brincando. Não, mas ele veio pro Legendários também, depois né? Depois ele veio junto, sim. Mas começaram junto lá. Sim. Que ele fazia aqueles vídeos com um pedaço de pau. Ah, eu amava os react, daí? Sim. Que hoje é super, a gente chama de react, né? Na rede social. Isso. Mas ele era o Vale a Pena Ver Direito, né? Isso. Você vê como que ele já tava adiantado, ele fazia isso aí no final dos anos 90. Então, eu acho ele também um gênio. Então, assim, eu cresci muito na televisão, na TV aberta, porque a gente não tinha dinheiro para pagar TV fechada, né? Os canais fechados, só depois de mais velha. Então, eu assisti TV aberta, TV Cultura, a Band, né? Todas as TVs abertas. E, assim, eu amava muito também os programas de criança. Então, eu gostava de televisão. Então, eu sabia que eu queria trabalhar ali. Gostava de novela, sou noveleira. Hoje em dia, eu não tenho mais tempo de assistir, né? Mas... Você tá falando de programa infantil, que eu assisti todos. Bem, eu sou da época, rapaziada, da Caverna do Dragão. Nossa! Você assistiu o final? Não. Você assistiu? Você assistiu a final do Caverna do Dragão? Eu acho que nem tem final. Ah, é? Porque eu vi no YouTube uma final que eles voltaram tal, que o Vingador era filho do Mestre dos Magos. Muito louco isso. Que rolê. É muito... Eles iriam fazer um filme, mas parece que deu um problema, que parece que ia confundir... Eu tô falando que eu li na internet. Que ia confundir a cabeça das crianças, porque parece que eles estavam no inferno, no purgatório. Entendi. Você ouviu falar isso aí, cara? Não. Acho que a gente nem assistiu. Eu li, cara, sobre isso daí. Lógico que a gente vê os Mestres dos Magos e tal, mas eu acho que eu nunca assisti o desenho em si. Bem, na época era top. Né? Era tudo que tinha. Mas você tá falando de desenho, você viu que não tem mais, né? Não TV aberta, não tem mais programa infantil? E eu acho isso uma lástima, sabia? Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de criança. Eu adoro, amo criança. E eu acho que falta. Lógico que a internet supre muito essa necessidade e tudo mais, mas eu acho que pra TV aberta é porque a gente tá numa bolha, né? A gente vive aqui em São Paulo, Campinas é uma cidade muito grande, mas às vezes você vai em outras cidades, eles não têm esse dinamismo que a gente tem com o celular, com as redes sociais. Sim. Então eu acho que talvez ainda virasse, sim, algo na TV aberta. Eu conversei com um rapaz que eu entrevistei aqui, porque eu falei, já passou bastante gente, eu comentei isso daí com ele, pô, rapaz, não tem mais programa infantil, né? Ele falou, cara... Eu vim num lugar, eu li lá, porque você sabe que as leis mudam muito, né? Mudam. Então, hoje pode isso, amanhã não pode mais.
Então, parece que o programa no canal aberto incentivava a criança a forçar o pai a comprar o brinquedo, a não sei o que lá. Sim, Mas eu vejo que sempre foi assim, não sei por que mudou. Porque não tem como você viver e manter um programa no ar sem ter arrecadação, sem ter patrocínio. Você tem que mostrar a boneca, você tem que apresentar as coisas. E aí falava que motivava as crianças a forçar os pais a comprar e tal. Sei lá, parece que foi isso que mudou e não fizeram mais. Que pena, mas quem assiste o canal fechado, apesar que o canal fechado também é só desenho, né? Não tem mais programa, né? Não tem. Então deve ser isso aí mesmo. Pode ser, mas, nossa, era muito incrível. Era bom incrível, demais. Você queria ser uma apresentadora de programa infantil? Eu gostaria muito, eu adoraria. Você acha que você combinava certinho? Eu ia amar. Eu gosto muito de criança, eu acho que também essa coisa da arte, do balé, eu dei aula há muitos anos. Então, eu acho que eu gostaria, sim, se um dia aparecesse uma oportunidade, eu iria. Quem sabe o nego muda de ideia aí. Quem sabe, as leis mudam toda hora também, né? Regulamentação é muito... Vai mudando o governo, aí coloca uma coisa, outro coloca outra, né? Quem sabe? Se for pra ser, vai ser, né? Vai ser. Se funcionar, você fala, eu fui lá no Maurício, lá, eu falei que ia dar certo, ó, tô aqui. Com certeza. Fala pra mim, Nath, você tava fazendo o seu balézinho lá, dando aula, mas você gostava da comunicação. O que bateu em você e falou, vou estudar, vou fazer isso aí? Como que foi? Quando eu já tinha ali 12 para 13 anos, eu já comecei a dar aulas. Eu já tinha esse tamanho todo, viu, gente? Já era grande, já parecia cara de adulto, então eu comecei a dar aula. Comecei a fazer muitos eventos também, eu montava coreografias, eu também dançava como princesa nas festas. E, meu filho, tudo que a gente pudesse fazer para ganhar um dinheirinho a mais, a gente fazia. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área, comecei a conhecer muita gente. Eu fiz aula num projeto de dança, que era o Pro Dança, hoje é uma academia muito boa. E até uns 16 anos eu estive por lá. Então eu tinha bolsa, porque depois esse projeto parou de ser inviabilizado, né? E aí virou uma academia. Então eles me deram uma bolsa. Então eu tinha ali os meus compromissos, vamos dizer assim. Só que lá eu não poderia me formar em balé clássico. Então, com 16 anos, eu recebi uma proposta para ir para uma companhia, que é o Independente Espaço de Dança, que foi onde eu me formei pela Royal. Então, saí do Pro Dança, fui dar aula em outros lugares, comecei a conhecer mais gente. E aí, quando me veio, 17 para 18 anos para fazer uma faculdade, eu pensei, eu não posso fazer nada relacionado ao meu corpo, porque eu já trabalho com ele. E se der, sei lá, uma dor de barriga, o que eu vou fazer? Sei lá, a gente pensa em tudo, né? Mas quebra uma perna. O que eu posso fazer que tenha a ver comigo e que não precise disso? Porque geralmente bailarina faz ou dança, faculdade de dança, ou faz fisioterapia, ou faz educação física. Que é a área, né? Que é a área. E a área da saúde não é uma área que eu gosto. Então, assim, não era algo que eu queria fazer. Eu ficava pensando, o que eu posso fazer? E eu sempre gostei de moda. Sempre gostei de falar, fiz teatro muito tempo. Falei, acho que eu posso fazer algo na área da comunicação. E eu gosto muito de escrever. E, modéstia à parte, na escola, eu sempre arrasava nas redações. Português era top. Eu era. Nossa, agora faz tanto tempo que eu não escrevo mesmo. Não preciso voltar. Só uma curiosidade. Você escreve hoje com letra de forma? Como que chama agora? Na minha letra cursiva. Na minha época fala letra de mão. Eu sou da época da letra de mão. A professora querendo matar, gente. Você escreve hoje qual? Letra de mão. Eu não aprendi a escrever de letra de forma. Sério? Porque a minha mãe é professora e aí ela já me ensinou direto na letra cursiva. Senão ela me mata aqui também. Eu falo letra de mão. Cobrado, na letra cursiva. Eu não sei escrever em letra bastão. Não é letra... bastão, ó lá. Olha lá, tá vendo? O que eu posso fazer? Tem que ficar quieto. Eu tenho uma professora aqui, eu tenho que ficar quieto, né? Então eu escrevo de letra... Mas faz tanto tempo que eu não escrevo, é só no computador. Então, você sabe que na letra de mão a gente vai perdendo aquela caligrafia. Fica horrível. Legalzinha que a gente tinha. Fica parecendo um garrancho. Eu entrei na de mão há uns 20 anos pra cá. Quando eu vou escrever a normal, eu não sei nem o que eu escrevi. Igual médico, né? Horrível, cara. Não, parece que eu tô fazendo bula pra todo mundo, passando receita. Fica feio demais. Mas enfim, aí eu falei, não, vamos fazer então algo na comunicação. E fui fazer jornalismo. E aí, nossa, no dia que eu entrei, eu falei, olha, eu vou poder aproveitar. Porque, de fato, assim, a minha vida sempre foi tão corrida. Eu estudava de manhã na escola, saía, ia pro balé, ficava das 2 às 10 da noite. Caramba! Todos os dias. Entre isso, tinham minhas aulas, eu fazia jazz, balé, contemporâneo, fazia o meu teatro, o teatro era fora. E na própria academia, fazia teatro no SESI, e lá para complementar. Aí tinha os ensaios de fim de ano, tinham muitas demandas. Então, quando eu fui para a faculdade, eu falei, eu vou aproveitar a faculdade. Porque eu não conseguia aproveitar a escola, não conseguia aproveitar o balé, porque era tudo tão...
E quando eu fui pra faculdade, eu falei, vou aproveitar. Nunca vou usar isso na minha vida. Tô fazendo só pra um plano B. Olha só. Porque eu já tava trabalhando. Eu trabalhava num hotel quando eu fiz 18 anos e fui pra faculdade. Dançava nesse hotel. Então, eu tava muito realizada. Eu falei, eu vou testar as coisas aqui. Aí entrei, fiz a faculdade, gostei muito, né? Mas nada que eu imaginei que fosse trabalhar. A virada de chave foi na pandemia. Aí, na pandemia, todas as escolas fecharam, o hotel parou de funcionar. Horrível, né? Eu falei, agora é hora de eu fazer um estágiozinho. Porque agora eu vou ter tempo, né? Fiz um estágio numa agência, odiei. Não gosto de ficar muito atrás do computador. Eu aprendi muito, fui ali pelo aquele tempo aprendendo e tudo mais, mas eu não gostava de estar ali atrás, sabe, no backstage. Eu sempre gostei de estar no palco, ensinando e tudo mais. Falei, você tem de ser uma pessoa que não gosta de ficar parada. Não dá. E a agência você precisa ter muita concentração para atender os clientes, as demandas, escrever, corrigir texto. Então, eu não curtia muito. E aí eu comecei a procurar algo na área, até que surgiu uma vaga, né, para fazer um teste para alguma das rádios do Grupo Bandeirantes. Olha que legal. Não sabia qual seria a rádio. Que semestre que você estava? Já estava acabando já. Acho que eu estava no 6º ou 7º. São 4 ou 5 anos? São 4. 4, você estava... faltava um aninho aí faltava, já, um ano e meio. Né? E aí eu fui para produção, para a área de produção, na Nativa. E foi assim, eu fiquei 3 anos lá, apresentei Manhã Nativa. Olha só. 3 anos e eu aprendi muito. Você foi, então, radialista lá? Fui. Mas você começou escrevendo lá? Não, eu já comecei direto no Manhã Nativa. Eu fiz o teste, né? Passei. Você já tinha tentado alguma vez isso em algum lugar? Na vida. Menina, na primeira você foi bem? Na primeira. Assim, eu fiz muitos testes antes. Eu fiz teste pra TV, fiz teste pra muitas coisas, mas na área de teatro. Eu nunca tinha feito nada de balé também, fiz teste. A rádio é muito dinâmica. Muito, muito. Tanto que quando eu entrei, eu fiquei um pouco desesperada, assim, porque era uma linguagem que eu não conhecia. O sertanejo, pra mim, não era uma música que na minha casa eu ouvia muito. Meus pais são roqueiros, então... Pra mim, foi muito difícil. Não era seu nicho. Não era meu nicho. Mas hoje, meu filho, pergunta o modão, eu sei todos, viu? Também? 3 anos, hoje ficou raiz. Ela era a mulher dos lançamentos. Tudo que era lançamento, ela tocava. E aí, eu tinha minha parceira, né, que eu aprendi tudo com ela, a Verônica, a VV, Verônica Santos, que assim, eu falo que hoje, muito do que eu tenho na minha comunicação é muito dela. Porque ela teve muita paciência, ela me ensinou, ela me instruiu, assim, ela é uma pessoa incrível, ela é uma profissional ímpar, assim, e eu tive o prazer de trabalhar 3 anos ao lado dela. E ela foi me ensinando, ela foi tendo paciência, lógico que não foi no primeiro mês. Eu queria saber contigo, assim, qual foi a maior dificuldade nos primeiros dias ou semanas? Era mexer na mesa? Então, eu não operava. Eu não operava. Como eu só apresentava. Tá. Mas aí eu mexia no VMix. Eu fazia toda a parte da live, eu escrevia também enquanto eu estava no ar. Mas eu acho que o maior desafio é você entrar com uma pessoa que já é muito experiente. Isso é bom. E ter aos poucos ali, criando aos poucos esse dinamismo. De você só olhar pra pessoa e você já saber o que ela quer dizer. Isso sabe? É bom. Então, eu acho que foi o maior desafio. Pra mim, eu ficava muito nervosa, porque eu falava, ai, nossa, ela vai me odiar, né? Eu tô no começo e ela já é muito boa. Gaguejou? Não, eu acho que foi certinho. Foi indo, assim, eu me sentia muito preparada, apesar de muito nervosa, eu acho que o teatro me preparou muito. A minha voz era a minha maior insegurança, mas hoje em dia a comunicação é isso, né? Esse dinamismo que a gente tá tendo aqui. Então não importa muito a minha voz. Lógico que eu fui estudar, eu fui buscar, mas a minha voz era bem mais fina. Fez fono, essas coisas assim? Não, fui aprendendo com o tempo a colocar minha voz no lugar. E hoje essa é a minha voz. Né? Tem que impor mas eu não tenho voz de locutora. Estamos aqui, Mr. M. É o máximo que chegou a minha voz. Mas ela era mais fina também, porque eu tinha 20 anos, né? E, agora eu tenho 24. Mudou muito. Mas eu acho que foi mudando também pela posição que você vai sendo colocada, né? Você vai aprendendo, você vai aprendendo a colocar a sua voz, sem ficar estranho também, né? Sem impostar demais. E eu fui aprendendo. Então, aí ao longo desses 3 anos, outras oportunidades foram surgindo. E aí, até chegar hoje onde eu tô. Puxa vida, que legal. Mas você, ali na Nativa, quando você estava ali, como que foi aquele sentimento de você começar a ter o retorno dos ouvintes? Nossa.
Porque uma coisa no teatro, tá? Teatro você tá vendo. É direto, né? 100%. Você tá vendo. Você tá vendo até o rosto e o semblante de cada um. Sim. Agora, do outro lado, você não sabe quem que é, o jeito da pessoa, o tranjeito, como que ela é. E você tem que começar a idealizar, acredito eu, dentro da sua mente, mais ou menos como que é a pessoa, né? Meu Deus, isso foi a coisa mais também, incrível do mundo, eu acho. Acho que nos primeiros dias os ouvintes, eles ficam meio assim, porque, né, você é nova ali, é uma carinha nova, aí fica aquela resistência, uns te abraçam já logo do início, assim, tem ouvinte que desde o começo, lá em 2021, tá comigo até hoje no meu Instagram, conversa comigo todo dia, eu virei amiga de muitos ouvintes, e aí eles começam a te mandar mensagem, eles começam a falar o seu nome no ar, aí você fica, meu Deus, tá falando meu nome? Como ela sabe? Aí você começa a encontrar na rua. Olha que legal. Teve gente que já me reconheceu pela voz. Olha que bacana. Eu fiquei, meu Deus, como que a pessoa conseguiu? Eu acho que é a coisa mais gostosa, não importa, assim, o que tá acontecendo dentro da empresa ou fora, o que importa é esse retorno, sabe? Se o ouvinte tá gostando, se o telespectador tá gostando... Isso não tem preço, né? Não tem preço. Você tá falando de voz, eu até lembrei daquele dia no elevador. Olha só, eu trabalhava numa empresa, na época, eu fui metalúrgico, né? Uhum. Mas eu trabalhava numa rádio, que eu falei pra você, sim, um amigo meu. Aí eu fui fazer uns exame periódico, todo ano faz, né? Ver como é que tá o coração, aquela coisa toda. Aí você vem com aquela pasta assim, que 200 coisas dentro, né? E na época eu tinha convênio lá pelo Santa Teresa, então ele tem um prédio do outro lado lá, que é só de exame. Eu subi no prédio lá e tal, aí na hora que eu fui descer, tinha bastante gente no elevador. Uhum. Aí eu entrei assim, gente, dá licença aí e tal, cabe um gordinho aí dentro, né? Falei assim, brincando, né? Falei, entrei e fiquei quieto. Uma moça vai lá e me cutuca aqui assim. Oxi. Eu olhei assim, você não trabalha na rádio? Olha. Eu falei, trabalho. Porque eu falo assim, aumenta o volume, regula os graves, médios e agudos e tal, não sei o quê. Aí, porque é um bordão, né? Sim, claro. Você não fala regula os graves, médios e agudos? Eu falei, falo. Opa, é ele. Tá brincando. Aí todo mundo assim no elevador. Eu fiquei com vergonha. Lógico. Por mais que você ache que muito você legal, fala, né? Você acha que você não sei o quê. Sou eu. Eu fiquei Você fica sem acreditar também, né? Você fica, será que isso tá acontecendo mesmo? Na hora que eu desci, tinha a recepcionista, que eu entrei normal. Na hora que eu saí, aí a família dela tinha tirando foto, a mãe falou, quem que é esse cara que entrou aqui? Mas é bem Será isso. O cara é algum artista? Até aí eu fui embora nas nuvens, assim. Você fala, é muito bom. Nossa, alguém conheceu minha voz, né? Sim, claro. Né? Então, aí não tem, depende do salário que você ganha, que você faz. Isso aí... eu acho que a magia é essa mesmo, esse carinho. Sabe que tem pessoas que nunca te viram na vida pessoalmente, nunca trocaram uma ideia com você, nem sabem como você é, não conhecem nada de você e mesmo assim elas te amam. É a coisa mais, assim, gratificante, acho que, do nosso trabalho. É por isso que a gente quer fazer mais e mais pra eles mesmo, né? Exatamente. Assim, não pulando, daqui a pouco nós vamos pular etapas aí, mas o que o rádio, eu queria saber isso aí de você, o que o rádio mudou na sua vida? Ele mudou tudo, né? Tipo, tanto quanto profissional que você é hoje, ou assim, pessoal, o que você saiu dali depois daqueles 3 anos, diferente daquela Nath que entrou? Eu acho que, primeiro, que o rádio te ensina muito, porque você não pode deixar branco, não existe. Um segundo é um dia, né? Nossa! Você ouviu isso? Você ouviu isso aí? Ó, 1 segundo é um dia. E mesmo, né? É mesmo. Então, essa parte, assim, foi o que mais me ensinou realmente. Até pra televisão. Lógico que na TV a gente tem os VTs, tem imagem e tudo mais, mas segura mais o telespectador. Então, eu acho que isso me ajudou muito. E, claro, né? Os amigos que a gente faz no rádio. Não só os nossos amigos ali, colegas de trabalho, mas os nossos ouvintes. Porque é muito diferente a recepção. Isso eu percebi bastante quando eu fui pra TV. A recepção de um telespectador, que é um pouco mais com delay, ou às vezes ele nem quer muito falar com você, porque ele te coloca, às vezes, num lugar de, sei lá, tá muito longe, muito distante. Jamais vou me aproximar, né? Tem até um medo, um receio. Às vezes eu respondo algumas pessoas que me mandam mensagem no meu Instagram, que viram no Band Mulher, eu respondo, a pessoa fica, nossa, eu não acredito que você me respondeu. No rádio, não. No rádio dinâmico, a gente conversa com aquela pessoa todos os dias. Fica mais próximo, né? Muito próximo. Você sabe tudo da vida dela, ela sabe tudo da sua, porque você acaba abrindo muito. E depois, quando você conversa, oi, minha amiga, já virou amiga, né? Amiga. Eram 3 horas são 3 horas de programa Manhã Nativa, porque ele continua existindo, né? A Maiara e a Verônica que apresentam. E então, tipo, 3 horas você fala muita coisa. Se abre, fala dos temas, tem o tema do dia. Até que eu tava me lembrando ontem que uma ouvinte, no dia que a irmã dela faleceu, a irmã dela ouvia a Nativa e tudo mais,
ela escutou a Nativa, não só ela, como uma outra moça também, uma outra ouvinte, escutou no dia que o filho morreu, ela no dia que a irmã morreu, mandou mensagem pra nós no WhatsApp, falou, eu tô escutando, porque vai ser uma maneira de eu lembrar dessa pessoa que eu amo, vida. Se foi, com alegria, que é dessa maneira que eu quero me lembrar. Até me arrepia, me emociona, porque você não sabe onde você tá chegando. Você tem muita responsabilidade sobre aquilo. Não é só falar, não é só estar lá. As pessoas só veem o glamour. E não é. Você tem muita responsabilidade. São muitas vidas impactadas. E aí, nesses dias, eu fiquei bem assustada. É um susto que você fala, não posso sair fora dessa curva. Então, o rádio me ensinou como isso. diz, é uma palavra bendita, você salva vidas, como também maldita, você acaba com a vida de uma pessoa. Exatamente. Né? E o legal do rádio é que você também tem que tentar transmitir para quem está ouvindo, mesmo a pessoa não te vendo, colocar sorriso na voz, né? Desenhar aquilo que a pessoa não consegue ver. Você vai contar uma fofoca na televisão, você está expondo ali as imagens, os vídeos. A imagem fala muito, né? Fala. Agora, no rádio, não. Por exemplo, às vezes você tá falando de uma fofoca da roupa de alguém. Você tem que... descrever. Exatamente. Como que é. E aí você fica pensando, será que a pessoa tá entendendo o que eu tô falando? É. Então, tudo isso eu acho que culminou, lógico, ao trabalho da TV, mas o rádio é muito mágico. Você sabe que mágico. Eu tava conversando com o Senna, você ouviu falar já? Ai, nossa, nem vejo ele direito, todo dia. Quase nunca sempre, né? O Walter tava falando aqui pra gente, aqui no podcast, ele falou que a pessoa que chega na TV, se ela teve a bagagem do rádio, com certeza ela vai chegar muito mais preparado do que quem não passou por ali e foi direto pra televisão. Eu acho ele também, falou isso. Com certeza. E ele é doente pelo rádio. Ele é. Você tem que assistir o dele. Você vê assistir. As histórias que ele contava. É mesmo? Quando ele saía na correria pra fazer coisa de rua, com aqueles negócios pesados, pesava 20 quilos. Tá brincando? Ele falou, olha, ele não conta essas coisas pra gente. Assiste aqui que você vai saber. Eu vou assistir, aí eu vou chegar nele e vou falar. Assiste. Eu vou mandar pra você o link dele. Manda. Então, e ele é apaixonado por rádio. Ele é. O Edson Souza, que é amigo nosso também. Começou na onde? Começou no rádio. Né? Eu acho que os grandes comunicadores começaram em rádio, e eu acho que o rádio de fato te dá uma base muito importante. Não tem nada a ver a TV com o rádio. Nada a ver, né? Você tem que fazer uma coisa totalmente diferente, mas eu acho que você chega preparado para fazer essa coisa diferente, vamos dizer assim, né? Você está preparado para aquilo, porque você já aprendeu a se comunicar, você já encontrou também a sua maneira de se comunicar. Porque tem tudo isso. Você criou um alicerce lá Exatamente. Você não chegou lá, agora eu vou começar. Eu acho que é muito mais difícil se você chegar sem essa base. Nem imagino como seria. E eu também acho que o teatro me deu uma boa base pra TV. Você vê com umas escolas boas, viu? Você vê com umas formações boas. Né? Parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem sim. Tem. Tem. Claro, principalmente depois que você foi pra TV, no teatro você tem colocação de palco, você tem, né? Você tem a forma, o tranjeito de fazer ali. Tudo. Agora fala pra mim, quando você foi pra TV, no rádio, você tem que ser um pouquinho mais acelerada. Isso. Aí você chega na TV, você chegou... Isso que eu tô falando, que é muito diferente. Você chegou com um carro de Fórmula 1 lá? Cheguei, era cada uma, era cada puxada de orelha, vai com calma. E eu já sou uma pessoa totalmente maluca. Então tem que segurar, às vezes, a minha língua, né? Eu tenho que me conter um pouco, porque eu sou doida, eu saio falando. E aí, às vezes, por exemplo, vai chamar um VT sério. Eu já tava... Aí o Senna falava, calma, Nath, vai com calma. Mas o bom é que eu tive muita instrução, assim. Isso é bom. Tanto o Senna, o Edson também dá muitas dicas. E aí, aos pouquinhos, a gente vai entendendo. E eu também muito nova, né? Quando eu assumi o Band de Mulher, eu tinha 22 anos, bem novinha. Nova. Então, você vai com muita sede ao pote. Tudo você quer fazer muito, tudo é... Então, tem que ter alguém para te ensinar, te instruir, claro, com carinho, com cuidado, com tempo também. Sim. Entender que cada um vai ter o seu tempo de aprendizado. Mas, nossa, a TV é difícil, você tem que se conter. É difícil, né? Você tem um negocinho aqui, ó, e aí eu, que sou italiana, a mão vai, ó, virulas e virulas. É igual aquele cara de avião, pra aterrissar. É muito. Mas eu fui aprendendo aos poucos, né? Tenho muito, muito a aprender ainda. Mas eu sou muito observadora. Eu gosto de observar e lá dentro
eu não tenho o que falar, né? Sim. Só os melhores profissionais. Não, ali você tá cercado de pessoas top ali. Então, tanto ali dentro quanto em casa também. Eu assisto muito, o Neto tá de prova. Ele fica, meu Deus, mas você não para de assistir. É podcast todo dia, é programa de TV, eu fico assistindo. O Neto é meu marido, gente, que tá aqui acompanhando. A Gi fica brava assim, falou, pô, mas você gosta de podcast, hein? Eu falei, é minha área, eu tenho que assistir pra eu pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Claro. É obrigação da gente, né? Sim, tem que beber um pouco das águas, Não se achar, né? que você tá o certão de tudo, que é o seu jeito, que é o top, é do meu jeito, pronto, acabou. Não. Não é do seu tempo, mas lá no passado... tinha um grande apresentador chamado Chacrinha. Sim, o Chacrinha. Ele falava, nada se cria, tudo se copia, mas do seu jeito. Exatamente. Entendeu? Eu concordo super. Você pega uma ideia, mas você faz da sua forma. Sim. Né? Então, o acompanhar sempre, estar ligado sempre, lógico, é uma obrigação da gente. Até porque você vê as tendências do mercado e como as pessoas estão fazendo para você poder se basear naquilo e, lógico, não vai fazer igual, como você mencionou, a gente vai mudando. Uma coisa que você falou dos bordões, né? É uma coisa que todo grande apresentador tem. Né, Fausto Silva, Silvio Santos. Louco, meu! E aí eu tenho os meus. Eu falei, dá uma vergonha no começo, porque você não é ninguém na fila do pão, mas aí você vai colocando e aí Qual você foi o primeiro que você colocou e por que você pensou nele? Foi na rádio ainda, foi o Beijo Turma, que eu falo todo dia. Beijo Turma, no começo ou no fim? Sempre no final. Beijo Turma, pra ir embora. E aí eu comecei na rádio, porque o meu coordenador, o Adriano, mandar um beijo, Adriano Castro, na época, ele falava assim, não fala gente. E eu falo muito gente. Não fala gente, não fala gente. Então, ao invés de falar tchau, gente, beijo, gente, ele não gostava. Ele falava, fala outra coisa, mas não fala gente. Não fica falando gente que é chato. Falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? Turma, falei, vamos criar uma coisa bem a minha carinha? Porque eu sou essa pessoa, que eu sou bem adulta, bem madura, mas eu vivo na Disney. Então eu gosto dessa coisa dinâmica, sabe? Eu acho que eu tô na Disney às vezes, viajo na maionese. Eu falei, turma. Falei uma vez, falei duas, pegou. Agora, quando a gente sai pra fazer alguma coisa na rua, assim, da própria TV, ou às vezes as pessoas gritam, beijo, turma! Olha, que legal, que legal. Sim, as criancinhas adoram. O filhinho da nossa repórter lá, Lucimeire, ele tem 3 aninhos. E ele ama assistir o Band Mulher e ele fala, beijo, turma! Pegou. Quando pega, filha, já era. E aí é muito legal, porque no começo você fica pensando, que ridículo, né, que eu tô fazendo isso, que coisa. Mas não é, o negócio dá certo. Dá certo. Eu falo meiuca de semana, eu falo alguns bordões. É só marca, sabia? E aí vai sendo aos poucos, né, que a gente vai construindo e as pessoas vão replicando, a gente vai vendo o que pega, o que não pega. Mas eu acho que é importante a gente criar uma identidade na maneira como a gente se comunica. Que seja natural, claro, mas é importante ter essa identidade, né? E como que foi? Quando você começou, você já dividiu já com ela, com outra pessoa? Ou você começou sozinha? Ou você chegou depois e ela já estava? Não, ela sempre esteve. O programa tem 4 anos. E ela apresentava sozinha? Não, ela apresentava... Ela fazia apenas as fofocas. O programa tinha um formato diferente antes. Ele era apresentado pela Débora Celani. E ela fazia parte das fofocas. E aí, aos pouquinhos, eu sempre... Desde o início, eu falei... Olha, gente, eu gosto muito de televisão. Meu sonho é TV. Se aparecer qualquer coisa, por lá, limpar o chão enquanto tá ao vivo, eu vou. Dá uma limpadinha, faz assim, oi mãe. Que eu quero aprender, sabe? E aí, a primeira vez que eu apareci na TV foi num desfile de moda que teve no Band Mulher. Olha. Aí me chamaram, eu fui, toda pimposa, amei, amei, senti aquela energia, falei, gostei. Depois, nos feriados a gente reveza, e aí a Lari me pediu pra fazer a fofoca. Eu fiz a fofoca uma vez, amei, aí danou-se, né? Você tá até hoje, né? Até hoje. E aí depois foi indo, todas as folgas, acabou que eu ia... Isso durou 1 ano e meio. Todas as folgas eu que ia. E aí no final de 1 ano a gente fez um formato diferente, foi super legal, dessa dinâmica mesmo de dupla, né? Porque antes eu fazia só a fofoca e o restante era apresentado pela outra apresentadora. E aí depois a gente fez esse dinamismo de dupla, foi super legal, as coisas foram fluindo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um quadro na rua, que era o Na Boca do Povo. E aí eu ia como repórter. Foi a primeira vez? Foi. Não, essa aí já tava fazendo as fofocas e aí... Mas pra rua foi a primeira vez? Pra rua foi. E aí? Foi um caos, né?
Foi super difícil. Foi muito difícil, mas eu adorava. Era super dinâmico, ou era pra perguntar, por exemplo, assim, estamos falando das bebê reborns, tá super em alta, por exemplo. E aí eu ia pra rua pra perguntar pro pessoal. Só que eu só tinha a possibilidade de gravar, assim, uma vez até o fim. Não dava pra ficar picotando. Eu tinha que gravar e era aquilo. Só ali, acabou. Eu tinha uma hora pra gravar. Eu tinha uma hora pra gravar e achar o pessoal na rua, juntar todo mundo, porque não dava pra ficar fazendo um povo fala. Só falo com você primeiro, depois falo com o outro. Não, eu tinha que reunir todo mundo. É difícil, porque o povo não tá nem aí, não quer. Cada um quer ir do seu lado e ir embora. Quer ir embora, gente, tô atrasado. Aí você tava no meio, você errava aquele pessoal que tinha que ir embora, você tinha que achar mais um pessoal. Nossa. Mas foi muito assim, foi a rua também é outro grande desafio que te faz você crescer muito. E aí as coisas foram acontecendo, o quadro começou a rolar, foi super legal. E acho que depois de 4 episódios do quadro, surgiu a oportunidade de eu e a Lari assumirmos o Band Mulher. Que legal. Aí eu tive que sair da rua, né? O quadro continuou existindo um tempo ainda, aí a Milena Barros apresentou por um tempo, mas depois outros projetos entraram na grade. Mas era, assim, muito desafiadora a rua. Eu imagino, porque na rua você tá se aproximando de uma pessoa... Vamos falar a verdade, você não sabe a reação dela. Não, nem sabe se a pessoa quer falar com você. Você não sabe, ela não quer, ela pode te tratar mal, ela pode mandar você ir naquele lugar catar coquinho, né? Você chega assim, eu não quero falar agora não. A maioria não correndo, quer. Tá? Eu tô com pressa. Você tá no centro de Campinas, meio-dia, o povo tá correndo Horário de almoço. Quem que quer falar com uma menina doida? Sabe o que você podia fazer? Sabe o que você podia fazer? Chegar com uma marmitex, fala, gente, vamos trocar ideia, você ganha uma marmita. O cara, opa, eu fico meia hora falando contigo. É verdade. Mas era muito legal, eu adorava fazer, foi assim um baita desafio e que também aí me ajudou em tudo Mais tudo vai uma sendo escola construído. pra você. E o legal é que a Band, assim, é uma emissora que te dá muita oportunidade. Isso é muito legal. Né? Pra todo mundo ali dentro. Todo mundo fala que é uma escola, assim. E de fato é. Porque a gente sabe que na faculdade a gente aprende. Eu fiz faculdade na pandemia, então não tive quase nenhuma aula presencial. Vou falar real pra você. No jornalismo, você fez jornalismo? Fiz jornalismo. Na faculdade você já não aprende muita coisa do que você quer aprender. Isso é a realidade. Claro. Ainda a gente pega uma pandemia... Muito difícil. Eu me formei, você se formou em 2020? Eu me formei em 2021. O meu foi 2020, né, Gi? 2022. Dezembro de 2020. Eu fiz remota. Você imagina como é que foi, igual você. É um caos. Parece que a gente só fazia porque tinha que fazer pra cumprir as cargas horárias, pra gente ter o certificado lá na frente. Porque, eu comecei a fazer uns lances de repórter de campo. Uns estágios, com o meu professor, inclusive, eu entrevistei ele. Que legal. Eu fiz como repórter de campo, entrevistei o Alexandre Pato, né, porque tava no São Paulo. Olha, que legal. O Luxemburgo, quando tava no Palmeiras. Eu fazia Guarani e Ponte Preta. Aí tinha dia que eu era o setorista do Guarani, tinha dia que eu era o setorista da Ponte. Nossa, deve ser muito legal. E eu tava aprendendo, eu tava lá no gol, atrás do gol. Pra mim era uma emoção, né? Sim. Aí veio a pandemia. Putz. Acabou, eu também. E eu tinha um sonho, né, a faculdade, assim, quando você sai da escola e já vai pra uma faculdade, é um negócio gostoso, né, porque você tem uma liberdade. Eu achava incrível que você, olha cada coisa que a gente acha incrível, eu achava incrível que você não precisava pedir pra ir no banheiro, você só levantava e ia. Pior que é verdade mesmo. Eu achava incrível. Pra poder sair sem pedir. E é horrível, porque você levanta, todo mundo fica olhando assim, no meio da explicação, aí você fala, esse professor vai ficar bravo comigo. Mas não. E não, é normal. Normal. Né? Não tem, sei lá, professor, posso... Mas no comecinho você pediu ou você ficou esperando o primeiro aí? No primeiro dia, eles já comentaram como seria a dinâmica. Então já falou, aí eu já sabia que era horrível, né? Porque você passa na frente e todo mundo fica assim, ó, pra você. Mas essa liberdade que você tem na faculdade, os amigos que você faz, isso eu não pude ter, porque assim, eu entrei em 2019. E aí veio a pandemia, eu continuei mais um ano com a faculdade presencial, e aí eu não tava mais aguentando pagar. E aí eu fui para uma faculdade 100% online, que foi onde eu me formei. Sim. Então eu não tive, meus amigos se formaram e eu tava online, né, ainda. Sim. Então foi... mas tudo tem um porquê, né? Mas às vezes, os seus amigos que tiveram mais aproximação das outras que você não teve, às vezes não conseguiram a oportunidade que você conseguiu. Sim. Porque a oportunidade... Somos nós que fazemos. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. A oportunidade... Sabe, às vezes eu escuto e as pessoas vêm falar pra mim, né? Fala assim, poxa vida, eu sou DJ também. Sim.
Pô, cara, você toca aí nos clubes. Eu também faço festa particular. Vamos supor, você quer contratar ou fazer seu aniversário? Eu faço. Eu quero, hein? Vambora. Bora lá, bora. E, assim, as pessoas eu faço muito em clube, né? Faço bastante, na Marieta, no Bonfim. Acho que agora eu tô fechando pra fazer na Fonte de São Paulo, é? Ai, que legal. Na Fonte de São Paulo. Mas eu faço flashback também, as coisas. Aí a turma, pô, Maurício, arruma lá pra mim. Pô, vê se... Eu não sou eu que faço a festa, eu sou contratado. Lógico. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho... esse cacife pra bancar uma festona, não. Sou contratado. Pô, vê lá, encaixa lá pra mim, vê lá pra mim, vê não sei o que lá. Pô, cara, ninguém dá uma oportunidade. Eu olho o cara, ele tá com praticamente a mesma idade que eu, e não vai. Eu falei assim, amigo, vamos falar a verdade pra você, nesse mundo de hoje, você tem que criar a sua oportunidade. Isso é muito real. Se você criar a sua oportunidade, as pessoas vão te ver. Aí elas vão te ver e vão te dar outra oportunidade. Ah, sim. Mas se você não criar essa oportunidade, quem não é visto não é lembrado, se você ficar batendo na portinha pra lá e pra cá, dá uma chance pra mim, tá, mas o que você... O cara, você tem que fazer algo pra que alguém veja você, claro. Que aí surge uma oportunidade melhor do que aquela pequena que você criou. Eu acho que a gente vai fluindo, né? A gente vai fazendo o nosso networking, a gente vai conhecendo uma pessoa, a outra. Não adianta você querer muito, você tem que fazer. E as pessoas, elas não veem também a correria que é pra você chegar em algum lugar, por mais mínimo que seja. Você acorda cedo, vai dormir tarde, ninguém vê o dinheiro que é investido, ninguém vê nada, né? O dinheiro que não entra de vez em quando. O dinheiro que não entra é um investimento, é diário. Eu até hoje eu tava até meio mal à tarde, porque eu tenho uma rotina, assim, insana. Porque eu sei os meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar e eu vou fazer por onde. E as oportunidades vão fluindo. Não é uma coisa que você vai falando, eu quero isso. Não adianta. Né? Você tem que fazer por onde, você tem Não que adianta. ir aos poucos. E não é do dia pra noite. Não é hoje que você vai... Nossa, vai estourar. Você começou o podcast agora. Não é hoje que o podcast vai estourar. As coisas vão com o tempo. É um processo até Exatamente. você chegar. Claro, tem gente que dá sorte. Mas às vezes essa sorte, carregada de um sucesso muito estrondoso, a pessoa não consegue segurar. Porque é aquela batalha que você tem que vai fazer você segurar o seu sucesso. O muito imediatismo... Aquele sucesso de 3 meses. Tudo, você falou tudo. Você não tá preparado para isso. Não tá, ninguém tá. Você leva um capote na frente muito grande. Você não tá parado. Não vai conseguir se reerguer nunca. É verdade. Com certeza. Agora, você levar alguns anos, quando chegar lá, você tá cascuda, tá Isso. forte. Aí, quando vier umas pancadas nas costas, você segura. Vai dar uma cambaleada, mas continua seguindo firme. Porque verdade. você já passou por um monte de etapas difíceis. Então, é mais uma. Então, você já está acostumado com as etapas. Nenhuma é igual a outra, mas o aprendizado lá vai fazer com que você tenha um pensamento legal de poder sobressair da melhor forma possível daquilo. Sim, claro. E a gente tem rede social, né? Tem o cancelamento, como sair de um cancelamento, como gerir um cancelamento. Quem tá aí há mais tempo na mídia, você vê, sabe gerir. Faz, continua. De boa. Permanece. As pessoas esquecem. Elas te cancelam hoje, amanhã elas esqueceram. Quem não sabe gerir isso, porque teve uma fama, assim, rápida. Hoje em rede social faz isso com as pessoas, né? Exatamente. Você dorme num dia, no outro dia seu vídeo às vezes viralizou, você tá famoso. Todo mundo te conhece, vira aquele caos, só que você não tá preparado. Aí você acha que é uma estrela, que você isso, é aí você não sabe intocável. gerir crise. E as crises vêm. Nas crises vêm, você Aí, precisa saber gerir. Quantas redes sociais aí que estão tudo deprê? Não é? Tudo depressivo? Claro. Alguns que já se mataram, outros Pois estão tomando remédio. Chega num nível muito alto que você não estava preparado para aquilo. É igual ganhar o dinheiro de uma vez, de uma hora pra outra, né? Quem ganha na loteria. Fiz um podcast, eu tô ganhando 1 milhão. Mas poderia ganhar, não ligaria. Seria bom. Seria ótimo. Seria maravilhoso. Ia ser bom. Eu tava em Miami agora. Tava em Orlando. Ninguém ia te ver. Tava em Orlando. Ia deixar isso aqui, ó. Menina. Ele ia demolir tudo, ia começar tudo do zero e fazer mais incrível do incrível. Eu ia fazer um podcast de 3 andares. Tem elevador. Que não ia pra Orlando nada. Ia investir tudo aqui. Eu amo isso aqui. Me ama demais, eu sei como é. Eu sou apaixonado. Não largaria. Não tem jeito. É uma loucura, né? né? E aí, a Nath começou a trabalhar lá. Aí começou a aparecer o quê? Ou já tinha entrevista pra você fazer. Você já tinha entrevistado alguém na rádio? Não, na rádio sim.
Sim. Sim, sim. Do seu lado ali. Contigo ou... Não, já, junto do meu com lado. você? Sim, sim. Então você já tinha essa experiência? Já tinha experiência. E eu acho que o meu primeiro contato que eu tive foi com entrevistas. Porque foi assim, quando eu ainda estava na faculdade, eu queria, tanto que o meu TCC foi sobre dança, eu quero muito que as pessoas entendam que arte, eu acho que essa é uma das minhas missões, né? Porque eu sempre fiquei me perguntando, por que eu dancei tantos anos? Por que eu cheguei a me formar? Por que eu dei aula? Porque eu acredito muito na arte. Eu acredito que a arte e cultura muda muito o rumo de um país. Então, quando eu fui fazer jornalismo, eu queria trazer algo também pro meu TCC, pra minha vida. E aí eu fiz um projeto no meu Instagram mesmo, abri um Instagram que chamava Foco na Dança. E aí eu fui chamando alguns amigos meus da área pra fazer algumas lives. Época de pandemia, aquela chatice de live, eu quis fazer. E aí eu, com uma amiga minha, Patrícia Espadácia, que super acreditou, ela tinha um festival de dança, que chamava Pan American Dance, que ia receber pessoas do mundo todo e era um festival online. Eu falei assim, e se a gente fizesse umas entrevistas, umas lives em entrevistas? Pra mim ia ser ótimo. E para elas também, né? Ela e a Mambrini, a Lidiane. E aí eu perguntei, será que algum dos professores, alguém que vai dar um workshop, tinham professores do mundo todo, super influentes, topariam? Aí nós fizemos, acho que foram 3 lives, né, amor? Umas 3 lives, acho que foram 3 lives. E aí eu ia entrevistar. Que legal. E eu tava na faculdade ainda, e aí eu amei. Eu falei, nossa, que negócio demais, assim, porque eu amo ficar perguntando. Eu faço entrevista naturalmente com as pessoas. todo dia. Chata! A minha mãe... Já acorda de manhã, já com a planilha, já, né? Já vem com a planilha. Olha lá, 6h32, agora nós vamos... É bem isso, sempre foi assim, desde criança, a minha mãe falava, ai que chata, Zé Perguntinha, tudo bem, por quê? Mas por quê? Ah, mas o quê? E eu ia perguntando, então já tava meio em mim, e aí quando eu fiz essas entrevistas, eu falei, nossa, isso é muito legal, poxa, já é uma coisa que eu faço normal, que a gente tá conversando aqui, e eu posso fazer isso na minha vida, tipo, ser minha profissão. Então, eu já estava acostumada com entrevistas. Na rádio, eu fiz muitas entrevistas. Aí você treinava com ele. Treino com ele, treino com todo mundo que tá na minha frente. E aí, as entrevistas no começo, eu tinha um pouco de nervoso, porque você vai... No nosso programa, é um programa de variedades. Então, cada dia vem uma pessoa, um profissional, 2, né, no caso, diferentes. Então, era um nicho diferente. Hoje falou das ruivas. Foi das ruivas, exatamente. Eu vi. Foi mesmo. E aí, antes, a gente montava, eu e a Lari, todas as perguntinhas certinhas, e aí a gente ia perguntando. Só que aí, como somos em duas, o que uma pergunta, a outra às vezes dá uma vontade de perguntar uma coisa, e aí foi fluindo. É muito bom quando são duas, porque às vezes ela pergunta uma coisa e eu falei, nossa, eu nunca perguntaria isso. É bom, né? isso. É bom isso aí. E o contrário também. E aí foi rolando, e aí, assim, passou um mês, a gente já não usava mais. Hoje, lógico, a gente deixa ali pra gente ter algumas... Porque às vezes a pessoa pede alguma especificação, ou é alguma coisa muito técnica. Aí a gente deixa ali só pra... Mas assim, a gente manda pra pessoa, pro entrevistado, que eles pedem, né? Mas a gente fala, olha, relaxa que talvez nenhuma dessas perguntas a gente faça. E eles que mandam ou vocês que mandam pra eles? Então, eles mandam mais ou menos a pauta, ou o assessor, ou o próprio entrevistado, e aí a gente dá uma... Eles chegam a falar assim pra você, não pergunta isso, não quero falar daquilo, ou não? Já aconteceu, mas muito pouco. Porque assim, acho que... Porque o seu programa também não tem nada de polêmico. É a pessoa falando sobre algo, né? Não é alguma coisa polêmica, né? Não. Só quando vai artista, que às vezes algum artista não quer que fale algum assunto específico. Você parou da esposa, aquela coisa toda. Mas é muito difícil. Geralmente eles vão bem, assim, de peito aberto. Porque acho que às vezes já conhece a linha editorial do programa. Não é, assim, é muito ruim você chegar num lugar e você não saber o que a pessoa vai te perguntar. Você não saber qual que é a linha que a pessoa segue. Porque você vai nervoso, né? É ruim demais. Então, a gente gosta de deixar os nossos entrevistados bem à vontade. Se a gente pergunta alguma coisa, a gente vê que não gostou muito, a gente já muda. Já pula, né? Tudo bem, vamos para uma próxima. Mas acho que muito pouco. Já fizemos aí, a gente estava vendo mais de 1000 entrevistas. Caramba! Então, dessas 1000, assim, 1000 e pouco, acho que 1500, tiveram pouquíssimas mesmo. Dá para contar numa mão. O seu programa, as entrevistas, é mais mulher mesmo? Então, o nosso programa, ele tem o nome Band. É bom pra galera que não conhece, porque como a Band que nós assistimos é regional, apesar que tem no YouTube, hein, gente? Tem, verdade. Você entra lá, Band Mais,
No YouTube? Tem todos os programas lá. Tem tudo lá. Você entra lá, tem o programa dela lá, que é 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, Vai até às 2h30. 2h30, uma hora. Porque, assim, a maioria das vezes que eu vi lá, era mulher mesmo que vocês entrevistam, né? Mas... Antes de ontem foi da unha. Foi. Ó, gente, eu não sou mulher, mas eu assisto. Então, acompanho porque eu tenho uma esposa aqui. Então, a esposa chega do trabalho, às vezes 12h30, 1h, e a gente coloca no canal lá e fica assistindo. Já fica assistindo. E eu vou fazendo minhas coisas no celular, mas vendo, né? Vocês almoçam na nossa companhia, né? Exatamente. É muito legal. Então, o programa é Band Mulher, mas a gente tem uma programação antes do Band Mulher bem masculina. Que vem os donos da bola, depois já vem uma coisa neutra. Então muitos homens continuam na programação e a gente eu tem embalo mesmo. Exato, e a gente tem um público muito diversificado, ele é praticamente 50-50. Então a gente não, apesar do nome estranhar, né, Band Mulher, a gente só vai trazer mulher, não, a gente traz o programa de variedade, é uma revista eletrônica, então assim, a gente traz de tudo, informação, prestação de serviço. Eu vi vocês falando sobre Covid, falando sobre dengue, né, um monte com os repórteres na rua. Sim. Não foi? Por isso que a gente traz pra todo mundo. É não bem é eclético, né? É bem eclético. Claro, a gente puxa a sardinha porque a gente sabe que tem muita mulher que assiste e é legal pra vocês, homens, também saberem um pouco do nosso universo, mas a gente tenta deixar o mais leve possível, trazer um pouquinho de tudo. Então... Você sabia que, não é do seu tempo, mas a sua mãe acho que lembra? Na Globo tinha TV Mulher. TV Mulher, Era um programa também praticamente na mesma linha que o seu. Sim, E a gente fala com um público muito amplo, né? Porque é o que eu falei, aqui a gente vive numa bolha, né? Campinas é muito grande, a gente tem muitas coisas, muita inovação, tecnologia. Sim. Mas a gente vai bastante à Serra Negra, a Olambra, que a gente tem os programas de inverno, de primavera. Já vi várias e aí vezes. a gente tem contato com pessoas, principalmente em Serra Negra, nesse Amparo. Eu vi o Senna fazendo carnaval com vocês. É verdade. E aí, nesse momento, a gente tem o contato com o nosso público de fato, né? E eu vejo que muitas das vezes, elas às vezes não querem assistir uma coisa que a gente já tá fazendo. Então, a gente vai mudando. Que a gente conhece a pessoa pessoalmente, a gente vê qual que é o nosso público mesmo. Então, a gente tenta fazer esse conteúdo voltado a esse público. Tem muito homem. Então, não adianta a gente ficar só falando de coisa de mulher. Lógico, a gente tem que trazer bastante saúde feminina, mas você vai assistir e vai achar interessante, né? Você tem uma esposa, você tem filhos, você tem filha, Então, é uma questão de falar com a família. Eu acho que o programa é pra família. Sim. Podia chamar Band Família. Band Família, aí, já é uma dica já. Ou quem sabe um próximo programa que você irá fazer também. É verdade. E você acha que depois que vocês começaram a transmitir em tempo real pelo YouTube, porque é regional, né? É. É nossa região aqui, 019. Aqui. Sim, 112 cidades. É igual o Fatcast 019. Isso, é igual o Fatcast. Você sentiu que você chegou mais longe? Sim. Que hoje você está sendo vista no Brasil todo. Sim, sim. Pelo YouTube? Pelo YouTube. É bem legal. Muda, sabia? Muda demais. E quanto mais... Eu acho que tudo isso também atribui a quanto mais pessoas vão ao nosso programa. Porque são muitos entrevistados, aí vem a família que passa a conhecer, vem os amigos que passam a conhecer, às vezes eles assistem pelo YouTube, tem gente dos Estados Unidos, tem família nos Estados Unidos. Então, aos pouquinhos, o YouTube também vai entregando orgânico para outras pessoas. Isso. E aí, o programa é dinâmico, é divertido, e aí vai... E às vezes a pessoa está no horário de trabalho, às 1h30 da tarde, ela pode assistir o horário que ela quiser. Pode, isso é muito legal. Eu acho que hoje as televisões, o rádio, ele tem que estar no YouTube ou numa plataforma, Discord, enfim. Para dar opção. Twitch, né, no caso. Tem que estar nessas plataformas, porque senão a gente acaba fadado ao fracasso, né? Porque, de fato, a vida é muito corrida, tem gente que não consegue assistir. Minha mãe mesma, ela trabalha no horário. Então. Ela não consegue me assistir ao vivo, só feriado, né? Feriado, e eu, quando tem algum programa especial, igual eu apresentei o Band Verão, que aí eu gravava e era aos sábados. Aí sim. Senão, ela assiste todo dia no YouTube, né? A coruja. Todo dia ela assiste? Todo dia. Fala pra mim. Aquela menina lá atrás, fazendo balé, dando aula de balé depois, como que você se vê hoje, que lá atrás você sempre quis fazer isso, hoje na televisão, passa um filme na sua cabeça, ou por você estar vivendo o dia a dia aquele mundo acelerado que nós vivemos, não deu tempo de você parar e olhar para si mesmo e falar, gente, olha... Lógico, nós queremos sempre mais. Isso é um problema, né, às vezes. Mais, né? Mas assim, você olhando hoje
e essa história que você está contando pra gente, passa um filme na sua mente, você fala, olha onde eu cheguei. Você às vezes se assiste? Todo dia eu me assisto. Todo dia? Eu sou bem chata comigo mesma. É mesmo? Olha lá. Todo é o Neto, dia. né? Neto, é verdade, cara? Assiste todos os dias o programa. É mesmo? todo dia. Inteirinho. Inteirinho. E aí eu fico, olha, nossa... Pra você ver um erro, alguma coisa sua. Vejo tudo que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como foi... Eu acho que a gente tem que se olhar... Quando eu dançava, eu também pedia pra me filmar e eu me assistia. Que eu acho que a gente tem que ver... a gente tem que nós temos que nos enxergar também numa outra ótica. Fora de nós mesmos. Isso. Pra gente poder... Você tá sendo crítica contigo, né? Você tá fazendo uma crítica contigo mesmo. Uma crítica com você mesmo. Então eu assisto todo dia. Vejo também o que foi bom. Olha, isso foi legal. Isso eu falei foi legal. Isso eu fiz foi legal. Ou não, isso eu não gostei. Mas eu acho que a menina... Eu todo dia tento revisitar essa menina, porque eu lutei muito. Eu deixei, assim, muitas coisas que eu gostaria de ter feito na minha adolescência. Eu até brinco, eu acho que eu sou meio infantil, porque eu pulei da infância pra vida adulta. Pulou etapas, né? Pulei. Eu não tive tempo de ir com os meus amigos pra festinhas. Eu não tive tempo de estar com os meus amigos da escola. Eu não tive... Então, esse tempo, final de semana, eu ia competir fora da cidade. Então, eu ficava com as minhas amigas do balé, que eram muito mais velhas que eu, muitas das vezes. Eu não tinha... Depois de mais velha, eu trabalhei no hotel. Eu ficava na faculdade de segunda a quinta e dava aula à noite. E de quinta-feira eu ficava no hotel até domingo. Aí foi onde eu conheci o Moçoilo aqui. Então, era isso. Então, eu não tive tempo. Foi muito bom. Viu? Valeu a pena. Eu não tive tempo de ser adolescente. É uma fase muito gostosa que eu escolhi não ter. Mas eu vejo, valeu muito a pena. Eu sou muito grata às pessoas que passaram na minha vida e que foram construindo a Nath que eu sou hoje, sabe? Sim. Eu, assim, todo dia eu revisito essa Nath para eu poder também me tornar uma nova Nath. Então, se você não olhar o seu passado com gratidão, com carinho, pelos erros que você teve, pelos acertos, eu acho que você não consegue caminhar para o futuro. Sim. Você se perde, o pé não fica no chão, a cabeça fica muito na nuvem. Exatamente. Eu acho que é aí que as pessoas se perdem. Se perde pra caramba. Você esquece do seu objetivo, né? Porque você tinha um objetivo lá no começo. A Nath de 12, 13 anos tinha um objetivo. E aí você chega no seu objetivo. Então, e aí? Qual que é o próximo? E aí, o que eu vou fazer, né? Mas o objetivo tem uma continuidade. Eu não tô onde eu gostaria de estar. Eu não faço o que eu gostaria de fazer. Eu não sou uma apresentadora do jeito que eu ainda gostaria de ser. Então, eu preciso continuar no caminho. O caminho, eu não tô no topo. Não, você tá se formando. Você tá se formando aquela apresentadora. Exatamente. Não é? Eu tô num degrau abaixo, eu preciso subir outros degraus. E você tá se achando ali dentro mesmo, qual que é o ponto seu mesmo ideal. Exatamente, quem é a Nath, o que a Nath gosta de fazer. Se a gente se acha muito no topo, ou porque hoje eu estou apresentadora da Band. Eu posso amanhã não estar mais. E isso é o comodismo. A gente... Se acomoda. Exatamente. Então não pode. Então, quando vem, você fica sem chão, né? Fica sem chão. Porque você não tá preparado pro plano B. Isso, você não tem outros planos. Você não tem bagagem, você não tem casca. Exatamente. Então eu me preparo, eu faço os meus trabalhos também como influenciadora, que eu acho super bacana, assim, que eu me desenvolvo muito. Eu faço tudo sozinha, eu edito, eu gravo, eu tenho as ideias, tudo sozinha. Eu tenho a minha marca de perfumes também. Que legal, que legal. Fala a marca, fala aqui pra gente. Quando a gente eu vou presentear vocês, tá? Não tem de homem, ainda me apresentei a mulher. Nath Luquet, eu tenho uma marca que chama Lady Vital, e aí os meus perfumes são 3, são contratipos de perfumes famosos. Que legal. Eles custam R$97, então eu quis trazer um perfume com qualidade, com fixação. Preço bom. Porque um perfume desse custa o quê? 400, Aí, Gi. Que menos de R$100 e quem produz é a minha mãe. Ah, que bacana. É um negócio meu e dela. Que bacana. E o meu marido também faz a parte da administração, do financeiro. É sócio, hein? Nós somos em 3. Tem que dividir o dinheiro em 3 também. Tem essa também, né? Mas a gente vai construindo a Nath. Quem é a Nath, né? A Nath Lucchesi. Quem é essa Nath? O que ela quer? Então, é difícil, é uma construção diária. Então, mas eu acho que é importante a gente revisitar e ter gratidão. Todas as vezes que vai alguém, que eu convido alguma ex-professora minha. Legal. É muito incrível, porque ela te vê ali, é um orgulho danado. E pra mim, eu fico emocionada quando eu estou ali entrevistando. Não, é outra coisa. É incrível, porque são pessoas que passaram, que acreditaram em mim muito. Muitas das vezes, como ProDança, né? Financiaram meus estudos. Claudinha também financiou ali meus estudos.
Porque eu não tinha condição de ter o estudo que eu tive. E essas pessoas acreditaram em mim. Eu me formei num baita método. Tive a oportunidade de dar aula em escolas incríveis aqui em Campinas. Então, assim, essas pessoas também me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, é muito legal. Mas é porque elas viram potencial em você. Sim. E muito esforço também, né? Porque muitas das vezes a gente ganha oportunidade. Eu vi várias amigas terem oportunidades... Mas não aproveitou. Maiores que as minhas até. Terem até mais potencial e não conseguiram aproveitar. Né? Não aproveitou. Se perde ali no meio do caminho, né? Se acomoda. Sim. E às vezes fala assim, nossa, Nath, onde você chegou? Pô, não sei o que, então, mas, pô, eu tô lutando aí, eu durmo 4, 5 horas por noite aí. Exatamente. Vamos lá, vamos lutar também, né? E não chegou, né? Eu acho que a gente ainda tá no caminho. Por isso que tem que continuar batalhando. Sim. Você sabe que uma vez eu falei pra um rapaz aqui, e eu achei legal, que logo seguida, a outra pessoa que veio na outra semana, falou assim, cara, você falou um negócio no podcast pro rapaz, tal, falando, nem lembro também quem que era, tanta gente. É muita gente. Que você falou um negócio lá que eu parei pra pensar. Uma coisa que eu tenho na minha mente, que eu desbloqueei, isso é até bom, eu falo pras pessoas aí, do comodismo, tá? E eu me desbloqueei em 2012. Eu trabalhei 22 anos na mesma empresa. Na mesma empresa eu trabalhei 22 anos. Nossa. Me acomodei, eu era coordenador, eu estava fazendo administração para ser gerente. Nossa. Eu comecei limpando o banheiro. Caramba. Porque eu saí do futebol, era jogador, não tinha profissão nenhuma. Sim. Depois eu fui estudar. Hã? Adoro. Nada. Vou pôr de novo, vou assistir. Não tinha tamanho. Tadinho. Pior que é mesmo. Não, e aí eu lavava banheiro lá, não sabia fazer nada. Não tinha profissão. No fim eu cheguei no topo. Num nível bacana. Só que aconteceu algumas situações e eu acabei saindo. Eu acabei saindo. Aí eu saí e falei, 22 anos, mesmo lugar, me acomodei, papapá, e agora? Nossa, eu não imagino. E agora, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender algumas coisas assim. Eu coloco isso para minha vida. A cada 5 anos, eu acredito que o ser humano ele tem que se reinventar. Tem. E nessa era digital, mais ainda. 5 anos estourando. Passou de 5 anos, se acomodou, você não tá mais preparado para ir para frente. Não. 5 anos estourando. Quando você já chegar do 3º pro 4º ano, você já começa a pensar em outra coisa. Vai dando um ciricutico também, não vai? Vai. Mas eu tava no acomodado por 22 anos. Quando eu saí de lá, nada acontece por acaso. Abriu minha mente. E de lá para cá eu fiz um monte de coisa. Eu já trabalhei 5 anos num lugar, né, Gi? Depois eu fui trabalhar mais 5 anos na outra para poder estudar, para chegar onde eu cheguei. Eu estou nessa aqui desde 2020, em 2025. Então, em 2025, eu montei minha rádio, depois da rádio eu montei o podcast, depois eu já estou pensando em mais coisa daqui 2 anos que eu quero fazer. E você fazendo isso, você demora para envelhecer. Tanto é que muita gente fala que eu não mostro a idade que eu tenho. Não parece. Você demora para envelhecer porque você está sempre pensando, sempre se reinventando e sempre conquistando. Com o tempo, você conquista com o tempo. Mas cada conquista, você ganha energia, você se renova, você vê que você tem potencial para fazer outras coisas. Sim. Então, acho que o ser humano que a cada 5 anos ele não se projeta, você olha daqui 17, 18 anos, o cara tá ali. Eu tô falando porque eu passei por isso. Sim. Na minha vidinha, fazendo todo dia a mesma coisa. O cara começa na segunda-feira, não vejo a hora de chegar no sexto. Mas o ser humano, ele tem isso, sabia? A gente se acomoda fácil. Se acomoda. Visto que quando você tira férias, quando você volta, você tá muito mal acostumado. Porque é gostoso. É bom. Quando você para de treinar, na hora que você quando você vai voltar, é uma preguiça. O nosso corpo... E dói até a orelha, né? Dói. O nosso corpo não tá preparado pra esse dinamismo. Pra levantar no dia seguinte da cama, uma gemedeira. Senhor, não sobe uma escada. Mas eu acho que nós, seres humanos, nós estamos... É isso mesmo. Ao comodismo... Aí, caçar e voltar em casa, e não é, né? Pra você conquistar algo, você tem que fazer por onde. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto e dá medo. Dá muito medo. Por isso que o nome é zona de conforto. Exatamente. Por isso que as pessoas não fazem, não saem. E às vezes é pior porque, eu falo, tem gente que só consegue sair do comodismo com o pé na bunda. Né?
quando leva um pé na bunda de romântico, às vezes você tá com uma pessoa, não gosta da pessoa faz muito tempo e continua ali naquele relacionamento porque é cômodo. Às vezes você tá num emprego como você, mas você tá acomodado. Você precisa, às vezes, ser mandado embora ou ter alguma coisa ruim acontecer. Aí você sai, aí que você vai pensar, pô, tem que estudar, sair da firma depois de 15 anos, então, você tava na firma, podia ter estudado, Por que você não estudou enquanto você tava lá dentro? Exatamente. Entendeu? A pessoa, eu sou gordo, não faço nem caminhada. Aí a mulher mete o pé na bunda dele, aí vai pra academia, aí vira atleta, não toma refrigerante, whey todo dia, não é isso aí? Tem gente que tem que chegar no extremo pra poder dar uma acordada, né? Sim. Não é bom. Não é bom. Às vezes você pode acordar tarde demais, né? Ou não acordar nunca, ou não acordar e continuar na mesma situação. Mesmice, né? Na mesma situação. E aí, quando você conquista algo, é sorte. Ai, como você é sortudo! Nossa, olha que sorte você tem isso aqui. Esse cara nasceu com o negócio virado pra cima. Você já sabe o que é. Nossa, esse cara acordou com a lua pra cima dele. Nossa, tudo dá certo, mas tudo dá certo. Pô, o cara tá se matando ali. E você não tá vendo os tombos também, né? Porque quando a gente fala também de ser essa pessoa, de sair da zona de conforto, a gente se cobra muito. E tem a parte ruim, né? Eu acho que é importante a gente falar. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Não são todos os dias bons. E quando você trabalha em TV, você sabe, trabalha em rádio e tal, a gente não tem dia ruim. Você não tem a possibilidade, a oportunidade de ter um dia ruim, de chegar com a cara amarrada na empresa e, ó, no computador. Exatamente. Você tem que estar feliz, você tem que estar alegre, você recebe pessoas. É uma doação de energia muito grande que você tem. Sabia que nós somos, eu vejo nós assim como o palhaço do circo? Mas O palhaço do circo, ele acabou de brigar com a esposa, ele ficou sabendo que alguém tá doente, ele tem que fazer todo mundo sorrir e ele dá risada. Mas ele tá numa situação super difícil. Por dentro você tá Mas mal. Ali ele tem que vender ali, porque é uma venda, você tá vendendo sua imagem, né? Você tem que vender uma imagem maravilhosa. Claro. Eu assim, todos os dias eu tento... Tem dias e dias, tem dia que você não tá bem. Teve o dia, por exemplo, que o meu coelhinho, tadinho, ele era da nossa família, o pet é da nossa família, né? O coelhinho morreu. Ele morreu, eu tinha que entrar no ar às 8, o meu marido me ligou às 7h30 da manhã, eu entrava no ar às 8 na Nativa. Falando, o Zé Busanfa chamava. Acabou de morrer. E aí, você fica muito mal, porque a gente ia buscar ele à tarde no veterinário. Ele tinha dado uma baita melhora. Falei, eu vou buscar ele à tarde, assim que sair da Band. Então, te dá um baque. E aí você tem que continuar, você não pode falar assim, eu não vou vir, não, porque meu coelho morreu. Não, tipo, ou senão você vai falar, bom dia, gente, tudo bem com vocês? 8h35, meu coelho acabou de morrer, você vai ouvir agora a música de não sei de quem. As pessoas não sabem, né, a sua dor, né? Foi horrível, foi um dia péssimo, né? Recentemente também perdi meu tio, perdi o tio do neto, que eram pessoas muito próximas. E eu fui trabalhar. E aí vem tudo uma vez também, né? O meu foi impressionante. Parece dominó, assim, né? Parece. Caindo, assim. O meu foi impressionante. O tio do neto faleceu num dia, numa quarta-feira. Na quinta-feira eu tava indo gravar o programa lá em Nova Odessa. Minha prima me liga, tio Fausto morreu. Nossa, vem tudo... E eu não tinha o que fazer. Eu já tava indo, né, no dia seguinte. Tava indo pra um, tava acontecendo com o outro. Foi horrível. Horrível, né? Foi horrível. Meu pai morreu dia 12. Foi. Não. 10 de outubro. Dia 10 de outubro. Meu pai morreu dia 10 de outubro, dia 11 ele infartou. Nossa. Eu tava, tudo uma coisa atrás tava quase enterrando a outra Deus também. ele livre guarde. Aí eu fiquei na Você é louco, velho. Você tem que continuar sorrindo. É doideira, cara. É doideira. E eu chegava do trabalho, né? Porque eu tava na metalúrgica. Chegava em casa, minha mãe chorando e ela no hospital. Ai, e meu pai tinha acabado de enterrar. Ainda tinha o cheiro do meu pai na casa. Pô, era muito louco. Horrível. Mas Deus dá asa pra quem sabe voar e fardo pra quem sabe carregar, né? Isso então, é verdade. Aí eu segurei o fardo. Só que também quando passa tudo, você derruba. Derruba. Você fica sem força. Nosso corpo não aguenta, ele não tá preparado pra isso. Sabia que depois que passa tudo, aí todo mundo tá bem. Aí ela tava bem, minha mãe tava bem. Só você que tava mal. Eu tava lá, parecia que eu tava vendo estrela. É mesmo. Dia. É mesmo. É normal, você fica meio paranoia, cara. Mas depois você volta de novo, ó, do zen, você sai do zen. Fala pra mim, a Nath, quais são os sonhos da Nath? Assim, que a Nath, ela busca mais esses 5 em 5 anos, né? Não tô falando de 5 em 5 anos não, mas é uma ideia, né? Sim, eu sempre tento, assim, ver o que eu posso fazer que tá dentro da minha alçada. Meu maior sonho, assim, é poder um dia estar em âmbito nacional. Puxa vida. Não sei se um dia eu vou conseguir, mas eu gostaria muito de falar com mais pessoas, de conhecer mais, entrar em mais casas.
em casas do Nordeste. Imagina que loucura que deve ser uma pessoa que fala a nível nacional. Entrar numa casa lá no Nordeste, entrar numa casa lá no sul do país. E aí você faz um negócio assim, você fica até perdida, sem noção de onde está chegando isso aí. Noção. O Brasil e é quem grande, está né? te vendo, né? O Brasil tem é muito gente grande. do Acre até o Rio Grande do Sul. Você fala, que loucura, eu tô fazendo os 4 cantos do planeta aí, né? Uma doideira. O Brasil é muito grande, é um país continental, então, assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir, mas eu gostaria muito, é o meu sonho. E, assim, sonhos pessoais também, né? Porque é o que eu falei, como eu deixei de fazer muita coisa na adolescência, eu tenho muitos sonhos de adolescente pra cumprir agora, então eu quero viajar muito. Quer conhecer a Disney? Quero, meu sonho! É o maior sonho da vida. Quero muito, muito. Esse ano eu vou, em primeira mão, vou conhecer a neve, que era o meu sonho. A Gila morre de medo de frio, mas eu falei pra ela que eu tenho um sonho de ir. Eu também tenho. Você quer ir no Chile? Um amigo meu foi. É? Falou que Vamos é top. ver se eu vou pro Chile. É perto e ainda não é tão caro ainda quando você ir pra lá. Talvez a primeira experiência. E o lugar, ele falou que é muito bacana. Eu não tenho cacife ainda pra ir pra Disney. Esqueci o nome. Mas vou juntar dinheiro pra ir. Mas é bom. Porque olha como tá alto esse dólar, hein? Tá. E é um processo, né? A Disney precisa tirar visto e tudo mais, mas é o meu sonho, assim, de vida. E eu quero construir uma família, né? A gente casou só no civil, né? A gente não se casou ainda na igreja, é meu sonho também. Então, eu tenho sonhos pessoais, mas o meu profissional é exatamente esse, assim. Agora, os projetos que eles vão me encaixando até chegar nisso, tanto faz. Eu gostaria muito de apresentar um programa para crianças, porque eu gosto muito. Mas, assim, o projeto que me colocarem, eu vou amar, eu vou abraçar. Tem que abraçar São mesmo. desafios, né? E aí, eu tenho certeza que esses desafios, ao longo do tempo, vão me levando aonde eu tenho que estar, né? Sim. Eu acho que... Mas é isso, são os meus sonhos, assim, mais pessoais mesmo. E os profissionais, eu deixo que Deus cuida. E eu vou trabalhando aqui desse lado também. Sim. Você trabalha de segunda a sexta lá? Segunda a sexta. Eu entro 6h30 e saio às 3h. Caramba. Aí tem as Você demandas. acorda 4 e pouco da manhã? Eu acordo 4h50 pra treinar. Pra treinar ainda? Academia perto de casa? Não, eu treino em casa. Ah, você tem um... Eu tenho tudinho em casa, assim. que bom. Tem aquele que faz tudo lá, aquele... Não, eu tenho só os pezinhos, eu treino fofo, tá? Treino só pra manter. Porque por muitos anos eu tive que treinar não na academia, né? Mas o balé é a vida inteira com muita cobrança de peso, de corpo, de tudo. Então hoje eu faço só pra manter, pra saúde também, porque senão a cabeça pira. Sim. Então eu faço do meu jeitinho, do jeitinho que ele me ensinou, meu marido. Então eu vou fazendo ali o que dá. Não deu, tô com muito sono hoje, não vou acordar. Tomar hoje, não vou. Sabe, eu me permito mais, porque foi por muitos anos era bitolada nisso. Mas é... Porque era minha profissão, né? Sim. Eu acho que... acho que nos dias de hoje, na minha opinião, diminuiu bem o adolescente que você foi, até um pouco antes, ali com seus 12 para 13 anos, entrando na adolescência, ter esse sonho, essa gana de trocar, de tirar coisas que fazem parte da adolescência para trás, igual muito baladinha, festa, tá com os amigos, aquela coisa toda. Teve que se abdicar de tudo isso daí. Tive. Para seguir um plano na sua vida de carreira. E hoje está cada vez mais complicado. Muito. E você vê que estão mais dispersos, né? Os jovens hoje. Então, eu entendo você ter pulado essa etapa e você querer aproveitar. E, olha, vou falar uma coisa para você. Nunca perca dentro de você essa criança que você tem, esse lado infantil que todo ser humano tem. A gente brinca que os homens, quando junta só homem, é tudo quinta série. É tudo que... Só sai merda, velho. Desculpa a palavra aqui, mas sai mesmo. É verdade. Eu já trouxe convidados aqui, amigos meus de infância. Se eu passar pra você, você fala, meu Deus do céu. Palhaço. Programa de fofoca. Verdade. Então, é uma loucura. Então, não perca isso. Eu tô com meus 90 anos de idade já e não perdi não, cara. Você vê que você chegar aqui na comissão zoar, brincar, dar risada. É isso que deixa a vida leve, né? Pô, não dá, meu. Não dá. Esse negócio, não, devido ao ar rarefeito, a camada de ozônio, fluxo de dióxido de carbono. Não dá. Tudo... Não, vamos tocando. Sabe, seja profissional na hora que tem que ser. Brinca na hora que tem que brincar, né? Seja sério na hora que tem que ser. Não é? Fique quieto também quando você tem que ficar quieto, que é difícil ficar quieto. Ixi, mas é mais fique difícil. quieto quando você tem que ficar quieto, mas é difícil. Difícil. Né? Muito. Mas a gente vai se controlando. Quem sabe com 70 anos a gente aprende, né? Talvez. Que nunca porque a gente tarde. tem dois ouvidos, né? E uma boca só. Exatamente. Mas aqui tem 3 bocas. Exatamente. É umas 5, né? Sim.
E eu quero fazer 3 perguntas para você. E eu quero avisar a galera que tá assistindo aí. Pessoal, joga na câmera do meio. Vocês estão vendo um bolo lindo, maravilhoso perto da Nath ali? Tá acabando comigo isso aí. Então, a Nath, eu acertei, que eu não sabia, porque eu sou chocólatra. Eu também. E você também. Muito. E eu fiz uma parceria, depois eu vou falar da parceria de hoje. Mas a Nath nem o Neto sabe porque tem esse bolo aqui, esse monte de copo, pratos, tal, não sei o quê. Vocês vão saber o que nós estamos comemorando com esse bolo que está aqui. Eita. Em primeira mão, né? Vocês vão saber também. E vamos apreciar essa coisa maravilhosa que está aqui. Chá revelação do bolo. Vai ser aqui. Então, aguarde, segura aí que vocês vão entender Segura as pontas aí, por que esse bolo está aqui, tá bom? Vamos lá, vou fazer 3 perguntas para você. Eu vou falar uma, você vai falar, Maurício, não é minha praia. Pula, pulo. Vamos lá. Um livro e por quê? Um livro e por quê? Nossa, eu vou falar um livro que vocês vão odiar, mas é um livro que marcou minha infância, porque eu sempre fui muito certinha. E aí, quando eu li esse livro, que é Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, que é do Danilo Gentili, olha que aleatório, Danilo né? Gentili, ele é terrível. Gentili. Era muito bom o livro e me tirava, e que eu acho que essa é a função, né, da literatura, que é te tirar de uma realidade e te colocar sob uma ótica diferente. E aí, lendo o livro, eu fiquei assim... Achava engraçado, colocava eu num lugar que eu jamais conseguiria ir, porque eu era chata, aquela Caxias, não podia fazer nada errado, nossa. No livro você saía fora da casinha. Exatamente, eu acho que esse livro mostra muito o que deve ser um livro, né? Você conseguir viajar num universo que você jamais iria. Eu acho que é esse livro, olha que loucura. Bacana. Como é que chama? Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. Ó, você que é quietinha aí, ó. É Danilo Gentili? Danilo Gentili. Não podia vir de outro, né? Era muito bom, ele ensinava como fazer as colas. Ai, que era legal. muito, tanto que virou até filme. É mesmo. É. É verdade. Virou até filme. E ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele de stand-up, essas coisas aí, ele é um cara... Ele é genial. Tanto é que, desculpa falar, mas o CQC, quem que tá aí hoje, até hoje? E 10 anos com o programa, né, o The Noite, e ele é o mais visto, Ele é o talk YouTube, show mais visto do mundo mundo. no YouTube. Falar mais o quê? Então, não tenho o que falar. Então, o cara E aí é eu fera. quis falar porque realmente esse livro marcou, Bom livro. assim. O pessoal vai... Na hora que estiver assistindo, eles vão voltar. Peraí, pega aí que eu sou quietinho na escola. É mais de criança, Preciso melhorar mas um pouco. é engraçado. Sim, é engraçado. É aquilo que você poderia ter feito, né? Exato. E aí não precisava levar pito da professora. Nada. Fica entre você e o livro. Isso, Não dá nada. exatamente. Vamos lá, então. Um filme e por quê? Eu amo romance. Romance. Eu amo o filme Um Amor para Recordar. Um amor. Ai, que filme lindo. Então vocês bateram nas ideias. Não li. Eu vou Você ler leu o o livro, Gi? Li. Leu? Eu li o livro, assisti o filme. Ai, esse Não filme precisa nem é falar lindo. se ela gosta também. Né? Nossa, é lindo. Esse filme porque eu acho que ele mostra exatamente o que é o amor. A gente, às vezes, acha que o amor, ele é só na hora boa, né? E amor de tudo, porque a gente tem amor de amizade. E aí, no filme, a gente vê o quanto a vida é volátil, o quanto ela tá nas nossas mãos e daqui a pouco escapa. E o quanto que a gente pode mudar a vida de outra pessoa. Porque ela muda ele. Ele era terrível. Ele também era um cara totalmente, assim, sem noção, que zoava ela. E ela era uma garota muito pura. Ela era da igreja. O pai dela era, acho que, pastor. E ela tem câncer, e ela que se vai, e ele muda por ela, né? Ele vê que a vida dele pode ser muito melhor, então ela ensina ele com tudo isso. Aproveitar a vida também de outras formas. De outras formas, né? E da forma, assim, mais pura. Sim. Ele fala até no final do filme, né? Que ela era como o vento, né? Que você não pode ver, mas que você pode sentir. Então, às vezes, a gente precisa sentir mais as coisas que a gente tem dentro de nós, a gente precisa olhar mais pra nós. Então, eu acho esse filme muito lindo. Mas eu adorava ele porque quando eu era criança, eu já assistia. E depois eu fui entendendo esses significados, né? Mas é lindo esse filme, lindo. Bacana. Como que é o nome? Um Amor para Recordar. Um amor. Esse filme tem quanto tempo, Ixi, assim? foi no ano que eu nasci, você acredita? 2001. Sério? Nossa. 24 anos. 24 anos. Coincidência, né? E ele é mais atual do que nunca, né? Não Vamos é? dizer assim. E é lindo. Tem filmes que a história não muda. É, atemporal. É exatamente. temporal, não muda. Daqui 20 anos ele vai continuar sendo presente. 20 anos? Incrível. 20 anos tem o filme? Tem 24. 24? É, foi em 2001, o ano que Caramba. eu nasci. Ela tinha 20. Menininha nova. Uma criancinha, menininha. né? Vamos lá. A terceira. É. Essa, para uma radialista
que trabalhava numa rádio, é o que ela mais tem na mente. Uma música por quê? Ai, meu Deus, que difícil. Eu acho que Porque essa é a é o que difícil. mais tem. E Uma música é música momento, né? porque Música é muito momento, né? Nossa, eu acho que eu vou falar uma que eu sempre falo, que é a música da minha vida, que é do Paramore. Eu sou roqueira, né? Only Exception, que é do Paramore. É a música que eu amo, assim. Eu acho essa música linda, eu acho essa música sensível. Ela é em English, mas ela é muito bonita mesmo. Você sabe inglês, sabe? Sei nada. Nada? Eu entendo muito bem, entendo super bem, mas eu falo bem mais ou menos, né, amor? Mais ou menos. Fala bem, eu sei falar também, só. Eu sou mais pra mineiro, why. Eu acho que assim, quando eu for pros Estados Unidos, em nome de Jesus, lá meu sonho também. na Disney, eu acho que eu consigo me virar. Um amigo do Neto chegou esses dias também nos Estados Unidos, eu consigo me virar. Mas eu entendo muito mais do que eu falo, mas muito por vergonha. O negócio e se eu tiver uma oportunidade, por exemplo, de algum dia fazer uma entrevista com alguém gringo, Inglês. eu acho que eu conseguiria, porque eu estudaria a pauta, aí eu pedi ajuda. Você escreve? Em inglês eu escrevo. Ah, que escrevo. legal. Porque eu me formei num método que é inglês da Inglaterra mesmo, de Londres. Ah, tá. Então a apostila toda das minhas crianças, a minha apostila era toda em inglês. E os exames também são todos em inglês. E então, é diferente do americano, né? Ah, muito. Tem muitas palavras muito diferentes, diferente, né? Muito Sentidos diferente. Até a maneira de falar. E eu aprendi a falar cheeseburger pra mim quando for nos Estados Unidos. Não, mas passar fome a gente não passa nos Hambúrguer. Estados Unidos. Hambúrguer, não. Também, eu tô aprendendo a falar também. Não passa. E o que eu ia falar pra você? O seu sonho você sonha em trabalhar em outro país? Não sonho. Em Não outro sonha. país, não. Trabalhar na área de comunicação. Não é um sonho. Se acontecer, ia ser incrível. Mas eu gosto muito do Brasil. Você gosta daqui? Eu gosto daqui. Eu acho que a nossa comunicação aqui é demais. Você falar a sua língua. É que assim, eu acho que muitas pessoas têm o inglês, por exemplo, a Luciana Gimenez, ela foi convidada, acho que pela BBC, acho que algo assim, pra apresentar o The Morning Show, e ela não foi na época por causa de filho, enfim, família. Mas ela tem muita familiaridade com o inglês. Falar inglês pra ela é natural. Pra mim seria um processo. Porque ela morou anos lá. Exatamente. Ela tá muito acostumada. Pra mim, não. Eu acho que a gente tem... A minha maneira de me comunicar é muito brasileira, é muito caliente, sabe? É muito... Eu acho que aqui a gente tem uma... A parte da comunicação do Brasil é muito bom. Sim. Mas, claro, se aparecer uma oportunidade, a gente tá... Tudo que aparecer, a gente tá indo. Boa. Se for bom, né? A gente não fecha a porta. Não é o meu sonho. Sim. Mas se for pra mim... Eu iria também, mas eu vou estar no mesmo dia, porque eu não sei falar nada. E é desconfortável. Tô brincando. É desconfortável, né? Não, porque, assim, aqui no Brasil nós temos vários territórios, no sul fala de um jeito, no nordeste fala do outro. Lá também, viu? Lógico. Lá claro. tem o war aqui, o rear ali, o war ali, o war, também tem. Tudo bem, tranquilo? E o war, tem também em inglês, tossir, em inglês. Coitado. Sorry, tá vendo? Mesmo com tosse... O inglês dele é maravilhoso. Ah lá, tá vendo? O inglês sai... dele tossir natural, sorry. É natural, porque assim, ele jogou a vida toda. Então, os jogos, você se comunica com gente do mundo inteiro. Verdade. Então é natural. Eu não. Esse foi o único contato que eu tive. Bebe água, Jesus, vai morrer aí. Tudo bem, tranquilo? Você está bem? Diga que está bem, por favor. I'm okay. É horrível. Vamos lá. Vamos falar do nosso patrocinador? Vamos, que eu tenho que dar um presentinho pra você. Eita, aqui. adoro. Vem, Gi. Vamos falar do nosso querido Xará Artes. O que é o Xará Artes? Vamos lá, então. Xará Artes, ele faz tudo em madeira. Ó. Xará Artes, artesanato em madeira. Tá vendo onde nós estamos colocando aqui a nossa garrafinha? Onde você tá colocando aqui o porta-copo? Olha como que ele é levinho. Ai, que lindo. Isso aqui pra você usar na sua casa, você senta no sofá pra assistir um filme, coloca ali, ó, top. Tá vendo nossas prateleiras todas feitas em madeira, pintado a fogo. Olha que incrível. Incrível, né? Nossa. E lá aquele relógio também é feito de madeira, o pessoal não tá vendo. Mas é lindo. É feito de madeira. O Xará tem mais de 180,
Acho que chegou nos 190 itens. Aqui o pessoal entra aqui no QR Code, já cai direto no Instagram dele. No Instagram, Xará_Arts, né? Você entra lá, tem tudo, foto, vídeo, é muito legal, muito bacana. E o Xará Arts sempre deixa para os nossos convidados. Nossos convidados, chique, gente. Uma lembrancinha, claro. Eu quero ver se você adivinha o que é isso daqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Meu pai amado. Vamos lá. Vou dar uma chance para você. Vamos lá. É um abridor? Parece. Parece. Olha, gente, vou tirar pra gente. O que você acha que é? Não sei, hein? Parece um abridor. O que você acha que é, hein? Parece será? Parece um abridor com tipo um chaveiro. Não é? Um chaveiro com abridor, será? O que será que é, menina? Fala pra mim. Ó. Ai, gente, eu não sei. Menina, você tá focando aqui. Vamos lá. Tá focando. É isso aí. Põe ele aqui. Tá vendo? Vamos lá. Vamos fazer assim. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Pra pessoa que gosta de fazer mais pra trás, a pessoa que gosta de fazer uma live. Para! É o meu daqui. Que demais. Olha lá. Você leva na bolsa, ele leva no bolso. Amei. Não, eu quero assistir o YouTube, pô. Quero ver deitadinho. Olha isso. Você tá tomando um café da manhã cedo? Aqui você põe aqui, ó. Oi, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Vai trocando ideia. Não precisa ficar segurando a mão. Incrível. A gente sempre escolhe em algum lugar, né? Na xícara ou alguma coisa. Então, cara, como é que você tá aí? Tomando negocinho e tal, papapá. Deita aqui. Olha lá. Você tá pensando nisso aqui hoje? Nossa, isso aqui é muito útil. Tem um suporte pra você poder... Porque uma vez ela ganhou um desses. Eu tava procurando hoje lá em casa. Olha que coincidência. É que eu deixei na Band, né? O mundo não acaba mais. Mas agora você vai ficar na minha casa. Pronto, já era. Nossa, e é muito legal, né? Porque a madeira, meu pai é marceneiro. Então a gente sabe o quanto a madeira é algo que traz vida pra nossa casa. Exatamente. Né? E é incrível o trabalho deles, porque eles não têm só itens pra casa, né? Tem itens assim, de decoração. Olha aqui, ó, os guardanapos. Incrível! Um monte de Nossa, coisa, depois vou entrar aqui, qual que é o Instagram? Olha, ele tem aqui, ó, atrás de você ali, ó, colocar uma vela ali e tal. Xará, artesanato. Isso. Só colocar lá, Nossa, entra eu já lá. vou entrar. Mas é coisa pra caramba. Adorei esse aqui. E ele faz coisa, se você tiver algo na sua casa que não tá lá na lista dele, fala, Xará, eu queria fazer algo assim, assado, e vai lá, desenha com você, olha só, tirar o molde, tal, tamanho que você quer. Quer madeira mais fina, mais grossa, clara, escura, você escolhe. Nossa, incrível. Então é um artesanato feito à mão. Sim. À mão. E ele é próximo do enxuto, não tá longe da gente, pertinho. Não tá longe da gente, não. É fácil de ir lá. Nossa, muito bom. Liga lá, pede amei. Uma consulta, vamos dizer assim, com o Xará, né? Que ele vai te atender muito bem. Genial, parabéns, tá viu? com a gente há muito tempo. Obrigada pelo presente, já amei. Isso, imagina. Amei demais. E aí você mostra pro meu amigo Senna. Vou mostrar. E pro meu amigo o Edson Souza, que eles não têm isso daí. Eu vou fazer inveja neles. Fala, olha aqui que eu tenho. Eu dei um chaveirinho pra eles na época, isso daí era novidade do Xará. É incrível. É um chaveirinho com cara de robô, eles têm um chaveirinho com cara de robô. E aí fala, ó, isso aqui vocês não têm, pode falar. Vocês não têm, Vai na televisão Brasil, amanhã meninas. E fala pra eles. Não, é meu. tá saindo briga aqui, Xará, né? Tem que fazer outro podcast pra dar o Neto é gamer, né? Então, eu vou trazer um gamer aqui, que é o Neto, aí pra mim dar um desse aqui pra ele. Mas só na vez que ele vier, esse é meu. Olha lá, já foi dado o recado já, hein? Olha lá. Gente, agora a gente vai revelar o motivo desse bolo maravilhoso que está aqui. Mas antes eu quero falar pra vocês que quem faz esse bolo é a Érica, minha amiga Érica, que faz o bolo. Ela tem uma empresa que chama Mar de Doçuras. Mar de Doçuras. Eles estão há 11 anos no ramo de confeitaria. 11 anos que eles fazem bolos de aniversário e caseiro. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha esses doces. Coisa linda. Ela produz doces finos para casamentos e festa com alta qualidade e produtos frescos. Ela atende em Campinas e região. Mar de Doçura, um sabor que transforma momentos em memórias. Ai, que lindo isso. Bacana, né? Como é o nome dela? O nome dela é Érica. Deixa eu ver o nome da Érica aqui. Érica, já te amo, Quer ver aqui? Ó, deixa eu ver a Érica, o nome dela inteiro aqui, ó. Que ela passou o nome da empresa. A Érica Vidal. Érica Vidal. A Érica Vidal é uma pessoa fantástica, gente boa, batalhadora, faz os bolos, não tá dando conta do serviço. Que bênção. Sabe? O telefone tá passando o Instagram aqui, o telefone dela aqui também. Gente, entra lá, porque ela é uma pessoa que você tem que agendar.
Isso. Antes. Tá competitivo o negócio, Ela né? veio trazer ontem, ela tinha feito o meu de manhã, e à tarde ela tinha mais um e ia entregar outra noite ainda. Ela tava Deus numa abençoe. doideira. Então, 11 anos, né? Então já muito tem tempo. bastante tempo Qualidade, dá pra ver, né? Não, vale a pena Dá pra mesmo. ver E ela aqui, falou ó. que esse bolo aqui, que nós vamos experimentar, ela até colocou aqui que tem. Deixa eu ver aqui que a Erika chique. colocou. Vamos lá. Vocês, mulheres, conhecem. Aham. Ele tem ganache. É ganache, amor, que fala? Ganache. Ganache. Eu falei pra Gi, é ganache ou ganache? É ganache. Homem não entende. Homem é ruim nesses negócios, né? Homem é fraco mesmo, né? Meu Deus do céu. Não fica bravo comigo não, Érica. Eu não sei falar isso aqui não. É ganache de chocolate, Nossa. meio amargo, meio amarguinho, Ave Maria. e caramelo salgado. Que chique. Eu quero comer esse bolo A Erika agora. é chique. Minha amiga Érica, Deus abençoe. Qual câmera que tá aqui? Ali? Tá no meio. No meio, Érica, Deus abençoe você. A Erika vai ficar um período com a gente aqui de parceira. Que bom. Vai ficar conosco aqui. Deus abençoe, vai alavancar cada vez mais seus negócios. O pessoal tá vendo aqui seu Instagram, tá vendo o seu telefone. Parabéns pelo seu trabalho e agora nós vamos degustar o seu bolo, todos nós que estamos aqui. Quem vai cortar esse bolo não sou eu, é a nossa convidada, porque eu sou ruim nesse negócio aqui. Eu também, viu? Tenta alguma coisa, vamos ver o que Vamos sai. tentar. Qualquer Vamos coisa a gente lá, pede vamos ajuda lá. dos universitários. Vamos lá, tá ao seu dispor aqui, ó. Isso é um perigo, hein? Ó, Deixar eu cortar alguma coisa é um perigo. ao seu dispor, ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver, por onde que eu começo? Ó, vai lá, vai Sabe contigo. que sempre tem uma pessoa no rolê que é a mãe do rolê, que sabe cortar Que sabe o bolo. cortar, exatamente. Essa não sou eu, definitivamente. eu, então? Você que é? A Gia do rolê. Minha filha, eu vou falar uma coisa pra você. Ô, Gi, deixa a câmera do meio, pega suco pra rapaziada, Coca-Cola, querosene, gasolina, gosta, minha tudo que gente. tiver lá, Vamos tudo ver que esse tiver bolo. lá, você pega. Aí. Ó, se quiser guardar na pinha, tá aqui, ó. Nós estamos na live aqui fazendo vocês passar vontade Vou aqui, fazer ó. igual em aniversário. Sabe o que é esse bolo aqui? Eu não falei. Por que nós Por que nós estamos nesse bolo aqui? Porque essa semana o podcast fez 1 ano de vida. Tá brincando? Parabéns. 1 ano de vida do podcast foi dia 20 de maio. 20 de maio. 20 de maio, 1 ano de podcast. E agora, eu que vou fazer uma pergunta pra você. Quando surgiu essa ideia de você Em 2020, ter o podcast? em 2020, quando eu comecei a assistir o Igor, que é do Flow, Do que Flow. foram um dos primeiros, começaram lá atrás, 2017, 2018. Foram, E em 2020, não tinha nada para você assistir na televisão. O Faustão era repetido, porque não podia ter ninguém. É mesmo. O futebol era repetido. Tinha nada inédito, As né? novelas eram repetidas. Os filmes não tinha produção. Eram filmes que já tinham passado. E aí o que acontece? Vieram esses caras com uma inovação, e eu não tenho nada de não ter que falar dos outros, porque é uma inspiração. Eles foram uma inspiração para todos que estão aí. É, lógico. Primeiro foi o Flow, depois é o resto que veio. São referências, São né? referência. Então, o que acontece? Nath, fica tranquila aí. Não esquenta, não. Vou tentar, Vai gente. no seu tempo aí. Fica em Tempo- paz. Então, Tempo eterno. eu comecei em 2020 a assistir muito eles. Aham. Assisti. Até que eu falei pra Gi, chegou no pouquinho mais do meio do ano, já tava com quase 6 meses tudo parado. E eu falei, nossa, interessante o que os caras fazem e tal, não sei o quê. E eu tava me formando. Eu ia me formar em jornalismo naquele ano. Aham. E eu falei assim pra ela, um dia... Não foi, Gi? Nath, põe aí. Pô, faz assim, aqui, velho. Eu falei assim, um dia... Passa lá pro maridão lá. Pega aqui, cara, ó. Experimentem. Experimenta aí o bolo da nossa amiga Érica. Ó, passa pra Aqui, ó, pra Gi. Ó, Gi. E eu falei assim, um dia eu vou fazer um podcast pra mim. Só que eu morava em apartamento, né? Aham. Você morar em apartamento, não filha, dá. A esquece, gente né? também mora, é um caos. Não dá. Nossa, que bolo bonito, gente. Aí surgiu a oportunidade e eu falei assim, quando eu mudei pra cá, eu falei assim, agora eu vou realizar meu sonho. Ah, que Mas incrível. sabe quanto tempo durou meu sonho? 4 anos. 4 anos? Obrigado. 4 anos durou o sonho. Caramba. 4 anos. Muito Porque tempo. ele começou no dia 20 de maio de 2024. Só que eu fiquei 10 meses montando ele. Nossa. E as pessoas pensam que é rápido, né? Só colocar uma Não. cadeira, uns microfones. Não, Não. gente, tem um processo imenso. E é rápido pra quem tem dinheiro também. né? Pra quem tem dinheiro recurso. é tudo rápido. Quem tem dinheiro faz dinheiro, né?
Quem tem dinheiro faz dinheiro. Então, se você não tem aquele recurso que você quer tanto, você se aproxima daquilo que você pode fazer para começar a fazer algo apresentável e vai melhorando. Se você assistiu o meu podcast no dia 20 de maio de 2024, eu fiz com a Gi. A Gi, ela foi um test drive. Falei, vai você, porque eu não sei falar nada, eu não sei fazer o formato que eu não criei nada ainda dentro de mim, eu vou criando aos poucos, né? E aí ela foi a cobaia, e se você vê o jeito de eu fazer, se você vê como que era isso daqui, e você vê hoje, você vê a evolução. Evolução, né? Evoluiu muito. Eu me vejo, como você falou, não parecia eu. Aquele cara lá não parecia eu. Que hoje eu tô conseguindo fazer um pouquinho melhor. Não, você tá arrasando. Obrigado. Tá demais. Parabéns. Que Deus abençoe muito. Gostou do bolo? Nossa, que bolo é esse? Bom também. Meu Deus do céu. E, então eu vejo que eu evoluí, sabe? Claro. Perto do que eu estava. Trazendo também os professores do rádio, trazendo os professores da TV, sabe? E trocando informação e aprendendo com eles também, sendo humilde em prestar atenção em tudo que eles falavam aqui pra mim. E eu fui colocando dentro de mim isso daí. Claro. Né? Então, você vê a evolução de um ano pra cá, mudou muito. Então, hoje eu sou muito grato por tudo que Deus me proporcionou na minha vida aí e vai proporcionar muito mais. Com certeza. Né? Não posso ter pressa, porque eu sei que as coisas a ansiedade demoram. às vezes bate, né? Às vezes bate um pouco de tristeza. Você faz uma entrevista, você imagina um resultado, e às vezes, com você também. Sim, claro. Você quer o quê? Você quer a Coca? Abre pra ela. Eu tô aqui conversando. Não, mas a gente tá aqui pra conversar. E às vezes você não vê um resultado, e às vezes você vê que você não foi bem também. Mas tem outro que também te surpreende, você fala, eu acho que esse aí não vai viralizar tanto. E estoura. E bomba, né? É louco isso aí, né, cara? A gente tá muito na mão, né, de tudo. Você se surpreende, né? Sim. Então... eu não tô ganhando nada da Coca, viu? Ô, Coca, ajuda a gente. Ajuda nós aí, Coca. E o que você espera do seu podcast? Qual que é o seu objetivo agora daqui pra frente? Pega suco pra ele. Você quer suco? Passa suco. Passa suco pra ele. Você quer o quê? Eu quero uma Coca. Quer Coca? Tá... Eu sou Vou Coca-Cola. pôr aqui pra você. Amo Coca-Cola. Olha, o meu sonho do podcast é... Eu nem falo assim de eu ser reconhecido, porque eu não tô pensando em mim. O meu objetivo do podcast, primeiramente que eu montei ele aqui na nossa cidade de Campinas, é uma coisa que eu sempre falo, e eu falava pra Gi desde 2020. Eu quero montar um podcast na minha cidade pra me dar voz pro meu povo. Sim. A primeira ideia é minha. Não que não vá vir pessoas de fora. Claro. Será muito bem-vindo, vou receber tapete vermelho. Mas o meu primeiro propósito é de dar voz pro nosso povo. Sim. Quantas pessoas aqui, não só apresentador de televisão igual você, claro, mas que... pessoas influentes na cidade. cidade, que tem um trabalho bacana, sabe? Que faz uns trabalhos legais que às vezes não é visto num geral. Ele é visto no bairro dele. Ele é visto com a galera dele, ele é visto na empresa que ele faz, mas ele tem um trabalho aí que ele pode ser mostrado para muita gente, é que a galera vai gostar. E que merece ser mostrado, né? Sim. Então, a ideia minha, a princípio, sempre foi essa, de dar voz pro nosso povo. Eu não quero um dia, nem quero isso, sabe? A gente fala, já pensou? Eu tô sendo sincero, eu abro o jogo aqui, não tem que ficar vendendo terreno na lua, não, porque amanhã você faz outra coisa, o cara fala, cara, não... a Gi falou, já pensou? Um dia você pode chegar a ficar famosinho e tal. Eu falei, Gi, o que eu não quero é ficar famosinho. Eu quero trabalhar e dar engajamento para as pessoas que vêm para cá, não para mim. Porque se a ideia minha é dar voz pro povo, por que eu vou ter que aparecer no lugar do povo? Tanto que eu falo para ela, deixa mais a câmera sempre no convidado, que ele que tem que brilhar, do que eu que estou aqui. Eu só estou aqui mediano só. Sim. Ela tá no meio mesmo. Tete a tete. Mas eu acho que quando a gente fala em apresentador, locutor, é isso mesmo. O nosso trabalho não é você ser uma celebridade. É que, claro, você aparece na televisão todo dia, as pessoas acabam te colocando, às vezes, né, nesse posto. Mas você... Não é essa a nossa função. Nós não somos atores. É difícil pra gente falar de nós. Porque a gente sempre gosta de escutar o outro, Exatamente. né?
Então, a gente gosta de gente, a gente gosta de histórias. Então, pra gente é difícil falar de nós, porque a gente não se enxerga nisso. Eu vi o Léo Dias falando, fofoqueiro, celebridade, isso não existe. Mas ele é uma celebridade. Porque ele é carismático, porque ele é o Léo Dias. Mas ele falou, eu não quero ser essa celebridade. Eu não sou uma celebridade. Eu sou uma pessoa que fala de outras pessoas. Que fala de histórias, que comenta histórias. Então, é exatamente isso. Celebridade até a pessoa. Exatamente. Né? E da mesma maneira que você pode alavancar a carreira de uma pessoa, você também pode destruir a carreira de uma pessoa. Então, é um lugar de muito poder, mas é um lugar também de muita humildade de você olhar o outro e ter essa sensibilidade que você tá tendo. É exatamente isso. E assim, eu vejo o podcast, pra mim, eu aprendo com cada um que vem aqui. Eu aprendi muita coisa com você hoje. De eu explicar aqui o que eu aprendi, é muita coisa que você falou que entrou na minha mente. Por eu ser um cara que apresenta e tal. Eu viajei nas suas ideias. Viajei. Feliz. E vou levar algumas coisas que você falou pra minha vida. Claro. Como o cara que veio ontem, a pessoa que veio semana retrasada, os outros 100 e poucos que vieram antes, os 100 e poucos que irão vir. Claro. Independente do nicho que ele faça, é um aprendizado pra mim. Às vezes você conta uma coisa aqui pra mim, que você saiu de uma situação difícil e que eu já passei... E ela achou um caminho tão curto pra sair daquilo. Ela falou, filha da mãe, por que eu não fiz isso? É verdade. Não é? Você fala, puxa vida, se eu tivesse feito isso, eu não tinha sofrido tanto. É verdade. Ou não passei ainda, mas você veio e contou um negócio aqui pra mim que você saiu pela culatra e deu certo. Você fez aquele esqueminha lá e valeu pra você. O dia que parecer pra mim, fala, Nath já veio sabe, aqui. né? Ela falou que quando aconteceu isso na vida dela, ela fez isso. Em 2 dias ela resolveu. Pô, eu vou fazer a mesma coisa que ela. Ou na mesma coisa que o outro falou outra coisa. Então, aqui, pra mim, é um aprendizado. E a coisa mais maravilhosa é ouvir a história das pessoas. É mesmo. Eu amo. Eu também. O nosso slogan é a sua história, é a nossa conversa. Olha. É esse que é o nosso slogan. Quando termina o vídeo, sai lá escrito isso daí. Sai o slogan. Então, pra mim, é maravilhoso. Maravilhoso é esse bolo aqui. Nossa, Você quer gente. mais? Quer mais? Ô, Érica, vamos fazer toda semana... Todo dia. Que isso aqui... Érica, não escuta ele não. Érica, esse clarinho aqui, o que é esse clarinho Eu aqui? acho que esse aqui é o caramelo salgado. Meu Deus do céu, Não é filho, bom? isso aqui é a cereja do bolo. Não, isso é meio amargo também, Não deu é? o toque final, Top. assim. Gente, muito bem recheado. Olha esse recheio. Olha aqui, eu não sei se tá focando. Dá pra ver aqui, gente? Eu fiz uma baita de uma lambança. Olha, tá bom, tá ótimo. Mas Tem tá uma lindo. mesa com a gente aqui, tá indo boa, ela. Depois a gente Tá top. limpa. Olha que coisa mais linda. Não, o bolo, além de tudo, ele é lindo, né? É lindo, é lindo. Além Quando de ela tudo, trouxe é lindo. assim, abri assim, eu falei pra ela, não sei se ele vai ficar mais gostoso ou mais lindo, É, porque tá top. muito lindo mesmo. Parabéns, hein? Érica. Que Parabéns, Deus abençoe. Érica. Quiser toda semana minha. Então, Nossa, é muito bom. e aí, o que você achou? Você curtiu? Não, tô muito feliz. É muito legal a gente poder compartilhar Não um é pouco bom? da nossa história. Eu tenho muita história pra contar ainda, né, pela frente. Espero poder construir mais a minha vir história. aqui contar a parte 2, né? Isso você quer dizer? Quando eu construir mais, Você vai vir contar a que parte eu 2, venho, né? com certeza. Porque eu acho que apesar da pouca idade, assim, quando eu falo a minha idade pras pessoas, as pessoas ficam, nossa, mas foi tão rápido. Nossa, mas foi tão de repente, né? E não, eu comecei muito novinha, tive que abdicar de muitas coisas, até chegar hoje, né, aqui onde eu tô, e tenho muita coisa ainda pra construir. Mas é interessante quando eu falo a minha idade, é claro que eu não tenho cara de, né, tenho cara de criança. Quando eu tiro a maquiagem, então, fico parecendo que tem 15 anos. É engraçado que às vezes a pessoa chega pessoalmente, esses dias veio um entrevistado, virou e falou assim, nossa, você parece muito mais velha no vídeo, você é uma criança. Eu falei, não, eu já tenho 24 anos, sou casada. Ele, nossa, parece adolescente ainda. Mas, apesar da pouca idade, eu acho que eu já consegui construir muita coisa que eu me orgulho muito, sabe? Que eu tenho muito orgulho das escolhas que eu fiz e espero construir mais. Você sabe muita vida. Você sabe o que eu falei pra Gi? Eu regulei tudo mais ou menos pra ela. A Gi falou a altura do microfone e tal. Aparente na televisão. Eu falei, não, ela é alta. Ela é alta. Eu falei, Gi, ela é alta. Meu Pequenos sonho. somos nós. Nós somos anões. Não. E eu falei assim, ela é grande. Aí quando eu vi, ela não é tão grande. Não. Mas na televisão você parece que é grande. É mesmo? Ai, que bom, porque Não meu é, sonho Gi? era ser grande. Pô, É. leve um dia na televisão só pra eu ficar 1 minuto lá aparecendo. Os caras falam, não, o Mauricião cresceu. É, ele é grande. Pô, o cara é grande, Mas pô. olha, olha lá, derrubando. Do mesmo jeito que é grande pra cima, é grande pros lados também, viu? Então, mas você imagina, Não é? imagine eu. Então eu não vou aparecer na televisão. Posso dizer
jeito nenhum. Não. Tem gente que fala assim, nossa, achei que você era mais fortinha. Eu falo, não, gente. Esse fortinho é pra não falar que é gorda, né? Só pra dar Porque aquele... eu acho que dá uma engordadinha. Dá. Não, mas você sabia que aqui dá também. Né? É câmera. A câmera, ela... Ainda mais esse modelo de câmera. Que nossas câmeras hoje é tudo nesse formato. Né? Na horizontal, 16.9, né? É isso? Não sei. Eu não lembro, acho que é uma coisa assim. Sei. É um formato widescreen. Então, isso, é alguma coisa assim mesmo. mesmo. Do screen, é um screen da vida. Então, a gente, quando era criança, tinha o tubo. Então, se era quadrado, ele ficava normal. Agora ela faz assim, você... Nossa, e os poros, aparece tudo. Não, o negócio é complicado, mas... A gente não tá gordo, não É a TV. Eu falo, gente, eu fora do podcast, quando vocês me vê, eu sou mais gordo ainda. Então, minha querida, muito obrigado. Obrigada eu pela Espero recepção. que você tenha gostado do que nós fizemos pra vocês aí. Foi incrível. Obrigada por ter me recepcionado desse jeito, assim, uma gratidão eterna a você. Parabéns. Obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Você continue aí sendo luz na vida de outras pessoas. Amém. Incrível aí o seu projeto. E eu espero poder voltar um dia pra contar mais histórias, que a gente possa compartilhar mais histórias de sucesso, Com né? certeza, com certeza. Obrigada mesmo pelo convite e estamos aí pro que precisar. Nossa, maravilhoso. E você vê que a hora voa. Boa, nem sei que horas são. Ixi, eu não sou muito boa nesse relógio. Aí. 9h40? Vamos dormir, pelo amor de Deus. Que hora que você acorda? Amanhã, 4h50 da manhã, tá Que todo hora mundo... que você acorda, filho? A gente já dorme aqui mesmo. 5h40? Ele ia acordar às 8. Ele ia dar folgado, noite. até mais. Aí você... Eu tô com amnésia, amor. Eu tô numa correria aqui. Tô Na emocionado. labuta, né? Tô emocionado com 1 ano de programa. Parabéns. Que venham muitos e muitos anos. Amém, amém. Gente, entra lá no Fatcast, ajuda a gente. Isso. Se inscreva no canal. Aí, você sabe que muita gente a gente convida pra vir e as pessoas vêm pra falar da vida dela, da história e do lado profissional. E vem muitos empresários, empresárias aqui pra contar da história da empresa dela. Quanto que é o custo? Eu falei, custo? Pra mim ir aí. Pra mim pagar. Eu falei, não é nada, não. Mas como não é nada? Hoje, pra você fazer um anúncio numa televisão, num rádio, é caro. E você tá cedendo o seu espaço pra eu ir até aí e contar da minha empresa, falar dos meus negócios? Eu falei, Mas e aí, o que você ganha com isso? A única coisa que eu peço pra você é pedir pros seus amigos, pra você se inscrever no meu canal, dar um like, dar um sininho, faz um comentário lá, que isso ajuda a gente. É Muito. isso. É uma troca. Quem sou eu pra cobrar alguma coisa de alguém? É verdade. Quem sou eu pra fazer isso? Entendeu? Não sou mercenário, não sou nada. Eu tô fazendo um trabalho que eu amo, que eu gosto e pretendo viver um dia bem disso daqui ou não. Deus sabe o que vem da minha vida pela frente. E eu tô aqui para trazer voz das pessoas, ela mostrar o produto dela, mostrar essa história linda. Não sei se você já participou de vários podcasts também. Não, pessoalmente acho que é o primeiro. É o primeiro. Mas você contou coisa aqui que tem gente que não sabia. Muitas. Eu falei pra você que o Senna veio aqui e contou coisa que vocês não sabem lá da empresa. Não sabia, agora eu vou olhar porque eu quero Assiste. saber. Tem apelidos do Edson Souza. Eita! Tem apelidos do Edson Souza que ninguém sabe. Ih. E ele falou que nem a esposa dele sabia. Eita, nós! Sério? E não fala, hein? Não fala que eu vou Deixa assistir. que ela vai assistir. Alguns eu coloquei no Instagram, alguns eu coloquei uns cortes no TikTok. Pra dar uma chamada de Pra dar atenção. uma chamada lá, mas vale a pena assistir. Então, muito obrigado. Obrigada. Deus abençoe você. Amém. Que você consiga realizar todo o seu sonho. Você é nova, batalhadora. Obrigada. Se com 24 anos você chegou onde você tá, você vai muito longe. Amém. Mas tudo no seu tempo. Se você atropelar o seu tempo, você perde tudo que você conquistou. É verdade. Viu? Experiência de um velho caduco que tá aqui, que já passou por um monte de coisa, tá bom? Obrigada mesmo. Valeu, vamos despedir Deus naquela abençoe. câmera ali? Bora. Valeu, gente! Beijo, turma. A Nath tá aqui. Assiste ela todo dia, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, no Band Mais. Se você falar, mas aqui não pega a Band de Campinas. Entra na onde? No No YouTube. canal do YouTube, Band Mais TV. Band Mais TV. Entra lá, você vê ela a hora que você quiser. Você vai ver como tem dicas lá, ela fala do tempo. Eu fiquei sabendo que vai fazer frio esse final de semana. Então, lá, eu assisti lá. A gente sabe, a gente vê. Tá bom, gente? Muito obrigado, Nath. Dá um beijo pro pessoal lá. Turma. Obrigada, Petcast viu? 019. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.